Num mundo à beira da aniquilação, o mago Setsuna Cromwell lidera a última resistência humana contra Vindrake. Ele e sua equipe lutaram com bravura. Juntos, lançaram um feitiço que eliminou os monstros, abrindo caminho a Vindrake. Setsuna uniu 6 poderes mágicos em um ataque, mas nem seus feitiços mais fortes foram úteis. Vindrake contra-atacou, dominando os magos, e Setsuna foi gravemente ferido. Sem energia, ele ainda deu um pequeno soco mágico ferindo Vindrake. Isso deu esperança a Setsuna, mas ele não podia mais lutar. Ao morrer, o colar do renascimento dado pelo antigo diretor se ativa e o envia 10 anos ao passado. Setsuna abre os olhos, vendo Léo, seu amigo, dar-lhe um tapa por trás pedindo para parar de devagar. Setsuna choca-se ao ver Léo, pois ele sumiu antes da chegada do deus maligno. Setsuna olha em volta e vê que está na academia de magia. Assim ele confirma ter voltado 10 anos a tempo de corrigir seu erro. Setsuna faz um voto silencioso de que derrotará o deus maligno em seu próximo confronto. Léo então toca no ombro de Setsuna, dizendo que é a sua vez de ir ao palco, pois eles estão participando da cerimônia das bênçãos. Setsuna finalmente se recompõe e caminha para o palco, onde um dos professores está esperando por ele. Todos os olhares estão em Setsuna, o maior gênio da história da academia. Aparentemente, ele é tão talentoso que tem afinidade com todos os caminhos da magia existentes. Existem caminhos mágicos diversos, e técnicas especiais são necessárias para ativá-los. É basicamente por isso que os magos precisam escolher um caminho, tornando difícil aprender 2 ao mesmo tempo, assim como é difícil acreditar em 2 divindades simultaneamente. O professor pede para Setsuna escolher o caminho da magia desejado. O professor está confiante de que ele vai escolher o caminho da magia de longo alcance, a melhor opção para quem almeja ser um mago. A magia de longo alcance é o caminho mais procurado, por reduzir o risco de se ferir. Em sua vida passada, Setsuna tornou-se o mais forte com magia de longo alcance, mas no final foi inútil contra o deus maligno. Agora que ele tem uma nova chance de escolher seu caminho, Setsuna leva seu tempo e finalmente decide por um caminho mágico que choca o professor e todos na sala. Léo lembra que Setsuna disse que escolheria a magia de longo alcance, mas escolheu magia de combate corpo a corpo. Todos ficam chocados, pois a magia de combate é tida como a pior. O professor grita com Setsuna, lembrando que a magia de combate corpo a corpo foca no fortalecimento do corpo, só permitindo atacar inimigos próximos, como o nome sugere. O professor lembra a Setsuna que essa magia foi basicamente abandonada por ser muito ruim. O professor teme que Setsuna desperdice seu futuro, e ele sabe o que todos pensam da magia de combate corpo a corpo. Foi a única magia que funcionou contra o vilão, e Setsuna acredita ser o único modo de deter Vindrake. Como ele está convencido disso, Setsuna vai em frente e escolhe o caminho da magia de combate corpo a corpo e se une a ela. Com este caminho mágico, ele está confiante de que será capaz de dar uma surra no deus maligno. Após se vincular ao caminho mágico, Setsuna sorri enquanto o resto da sala fica em estado de choque. O professor fecha seu livro frustrado, dizendo a Setsuna que planejava passar todo o seu conhecimento se ele tivesse escolhido a magia de longo alcance. O professor é o chefe do departamento de magia de longo alcance, Cyrus Orclight. Cyrus grita com raiva para Setsuna, pois não escolher o caminho da magia de longo alcance o tornaria o mago mais forte e daria muito crédito a Cyrus como seu mentor. Setsuna não se abala mais, pois sabe que tudo perderá o sentido em 10 anos. Setsuna tem 10 anos antes da derrota da humanidade e 5 antes de Vindrake surgir no céu. Setsuna possui algum conhecimento sobre magia de combate corpo a corpo, mas sua experiência prática é rara. Resta a Setsuna decidir como ele vai dominar essa magia antes da chegada do deus maligno. Mas enquanto ele está ocupado pensando no futuro, Cyrus o encara como se quisesse dar uma surra nele. Mais tarde, os alunos são encaminhados para suas salas de aula. É quando Setsuna percebe que não faz ideia de onde fica a sala da magia de combate corpo a corpo. Setsuna tenta falar com alguns de seus colegas esperando que eles lhe mostrem o caminho, mas eles simplesmente fogem dele como se ele tivesse algum tipo de doença. Os alunos zombam de Setsuna, dizendo que ele está acabado por ter escolhido magia de combate. Setsuna não consegue crer que os alunos, antes ao redor dele, fugiram por ele ter escolhido a magia de combate corpo a corpo. Sem ajuda, ele decide se virar sozinho. Ele acredita que encontrará um mapa de todo o campus da academia no pátio. Ele está indo para o pátio quando ouve alunos brigando por perto. Descobre-se que uma ruiva briga com caras que roubaram o broche que a mãe lhe deu.
Ela exige a devolução, mas eles apenas riem, fitando o broche que armazena mana. Eles creem que o item é bom demais para uma plebeia como ela. De longe, Setsuna percebe que a ruiva é do departamento de combate corpo a corpo, e os três que a intimidam são do departamento de longo alcance. Eles zombam da garota pedindo para que pegue o broche à força e ridicularizando-a por usar magia de combate corpo a corpo. O líder dos delinquentes atira uma bola de fogo nela e ela desvia antes de virar churrasco. Ela é muito rápida devido à agilidade da magia de combate corpo a corpo. Contudo, ela está em desvantagem, pois os delinquentes seguem atirando bolas de fogo com raiva. A ruiva conjura uma lâmina de mana, avisando os agressores que não os deixará levar o broche. Eles, porém, não se intimidam. O líder a provoca, perguntando se sua lâmina de mana pode alcançá-lo. Ele atira bolas de fogo na ruiva. Ela não consegue desviar de tudo e é jogada no chão. O líder dos delinquentes zomba dela, chamando-a de patética perdedora, pois não importa sua força, nunca alcançará o nível dos magos de longo alcance. Caída no chão, ela não tem como desviar das bolas de fogo restantes vindo em sua direção. Quando as bolas de fogo estão prestes a atingir, Setsuna age, puxando a garota para fora do perigo, o que choca a todos. Com a garota nos braços, Setsuna age como um cavalheiro, perguntando se ela sabe onde fica a magia de combate corpo a corpo, pois procura alguém que o guie até lá. Os delinquentes finalmente conseguem ver Setsuna de perto e percebem que ele é o gênio da escola. Isso os assusta até notarem o brasão de magia de combate no dorso da mão dele. Os delinquentes logo assumem que podem enfrentar Setsuna, que está agora no departamento do lixo. Eles pretendem espancá-lo à vontade. Mesmo Setsuna concorda que o caminho mágico é fraco, mas sabe que tudo depende de como é usado. Com seu conhecimento, ele está confiante de que o caminho mágico não decide o desfecho de uma batalha. Quando Setsuna se aproxima, a ruiva tenta impedi-lo, alertando que ele pode se ferir, pois eles são veteranos. Mas os delinquentes não querem que Setsuna mude de ideia e o atacam rápido. Enquanto a bola de fogo se aproxima, Setsuna usa o que já sabe sobre a magia de combate corpo a corpo. Ele concentra sua mana nas pernas para fortalecê-las. Com esse impulso de agilidade, Setsuna desvia do ataque e, antes que os delinquentes percebam, os alcança. Ele pula sobre eles e aterriza em seu ponto cego. Setsuna fica empolgado com a forma como está se movendo e quer mais. Setsuna rodeia os delinquentes, zombando que só lançam bolas de fogo desde o início da luta. Eles os incita a usar outro elemento, mas os delinquentes já estão frustrados a essa altura. O líder dos delinquentes não crê na agilidade que vê diante de si. Devido à velocidade de Setsuna, o delinquente mal consegue acertá-lo. Contudo, ele finalmente decide liberar todo o seu poder. Ele solta uma bola de fogo potente direto em Setsuna. Setsuna acumula mana para criar uma lâmina de mana e corta a bola de fogo, chocando os delinquentes. Nem a ruiva sabia que um ataque de fogo podia ser fatiado. Setsuna então explica que é basicamente magia contra magia, e o mais habilidoso vence no final. Setsuna se tornou o mais forte em sua vida passada por seu incrível controle mágico. Setsuna sorri para a lâmina de mana em sua mão, percebendo que a magia era mais útil do que pensava. Ele acredita que será imparável se combinar o poder com a velocidade. O líder dos delinquentes não está disposto a perder para Setsuna e decide que vai usar uma bola de fogo maior para derrotá-lo. Seus amigos tentam avisá-lo e impedi-lo de usar uma bola de fogo mais poderosa pelos perigos que ela traz, e além disso, atrairá os instrutores. No entanto, o cara não está pronto para ouvir, pois já está pensando em derrotar Setsuna, custe o que custar. Antes que ele lance o feitiço, Setsuna desaparece à sua frente, e mal ele percebe, Setsuna já o alcança. Setsuna o encara, desferindo um soco de mana poderoso em seu peito, jogando-o ao chão com dor. Quem assistia fica chocado ao ver o delinquente no chão, totalmente fora de combate. Setsuna, por outro lado, está orgulhoso de si mesmo e percebe que pode lutar muito melhor desde que seu alvo esteja ao seu alcance. Os delinquentes não conseguem acreditar que a magia mais fraca derrotou o companheiro deles tão facilmente. Setsuna estende a mão e exige o broche da garota dos delinquentes. Sem hesitar, colocam o broche em suas mãos para não acabar como seu companheiro. Após entregar o broche, os delinquentes arrastam seu líder para fora, envergonhados. Setsuna vira-se para dar o broche à ruiva.
Ela sorri como um Golden Retriever, agradecendo a Setsuna pela ajuda. Animada, ela se apresenta como Layla Roswell, estendendo a mão para Setsuna. Despreocupada, ela agarra Setsuna como namorado, o deixando sem graça, e pergunta: por que escolheu magia de combate corpo a corpo? Ninguém acreditaria em sua razão. Então ele ignora a pergunta e pede direções ao prédio de magia de combate corpo a corpo. Layla revela que a orientação dos calouros começou e precisam ir logo. Layla então guia Setsuna por um caminho que leva aos limites do campus. Setsuna não aceita que a magia corpo a corpo seja tão desprezada com um departamento em uma área isolada. Layla sorri para Setsuna e pede que ele a ensine a fazer a lâmina de mana que usou. Setsuna não pensa muito nisso e diz a ela que tudo depende do controle de mana. Setsuna diz a verdade: a magia pode ser usada de várias formas, conforme as circunstâncias. Setsuna crê que anulará o feitiço de Vindrek ao dominar a magia corpo a corpo. Ao mesmo tempo, ele se lembra de algo importante. O diretor uma vez lhe mostrou as costas das mãos e, ao que parece, ele estava ligado a 2 caminhos mágicos. É de conhecimento geral que alguém só pode ter um caminho mágico. Setsuna reconheceu o primeiro brasão como o de magia de invocação, mas não o segundo. Setsuna queria saber, mas o diretor disse que ele saberia quando chegasse a hora. O diretor garante a ele que lhe confiará o conhecimento da segunda magia. Porém, Setsuna não aprendeu a outra magia até a chegada do deus maligno e a morte do diretor. Aparentemente, Vindrek rapidamente matou o diretor porque ele pressentiu o perigo da segunda magia do velho. Agora, com uma segunda chance, Setsuna quer dominar a magia para alterar o destino da humanidade. Logo chegam ao departamento de magia de combate. Porém, Setsuna ainda teme que em sua condição atual não obtenha o reconhecimento do diretor. Na entrada do departamento, um professor de aspecto sinistro já aguardava Setsuna. Ele repreende Setsuna pelo atraso e quando Layla tenta explicar, ele a interrompe, dizendo não se importar. O professor diz a Setsuna que, embora ele possa parecer impressionante, se tornou um lixo ao entrar no departamento. Ele aponta para Setsuna, que o repreende por ser rude, afastando sua mão lentamente. Ele o lembra de que é um professor do departamento e deveria ter um pingo de vergonha, já que todos estão chamando o departamento de lixo. Isso irrita o professor, que agarra Setsuna à camisa com raiva. Setsuna responde calmamente que há várias possibilidades a explorar na magia de combate corpo a corpo. O professor não acredita na audácia de Setsuna e decide que precisa quebrar seu orgulho. Ele pede a Setsuna que mostre o que tem, já que está tão confiante. Há um grupo de outros alunos golpeando várias pedras, como se estivessem procurando ouro. As pedras são tão duras que eles nem conseguem rachá-las. Quebrar a pedra é o primeiro teste para determinar a classificação do aluno na turma. Acontece que há um cristal dentro da rocha e os alunos precisam extraí-lo o mais rápido possível. O professor sorri maldosamente para Setsuna, dizendo que quem não conseguir extrair o cristal será punido. O professor furioso grita com os alunos, repreendendo-os por estarem há mais de 1 hora sem progresso na tarefa. Os alunos justificam sua incompetência, dizendo que a rocha é bem difícil de quebrar. Eles não acreditam que possam quebrar a rocha com a magia inútil aprendida. Um aluno chega a crer que o professor os trata mal por não ter sido promovido. O professor leva Setsuna a uma rocha livre e exige que ele mostre as possibilidades que menciona. Para Setsuna, ele diz que tem 10 minutos para quebrar a rocha e extrair o cristal. Layla choca-se ao ouvir isso, pois é quase impossível quebrar a rocha em 10 minutos. Além disso, a rocha que o professor dá a Setsuna é maior que as outras. O professor não se importa com isso e lembra a Setsuna que seus 10 minutos já estão correndo. Setsuna se aproxima da rocha e a toca para sentir sua textura. O professor assume que Setsuna já está se arrependendo de suas ações e sugere que ele se curve e peça desculpas. Setsuna choca o professor, dizendo que precisa de 10 segundos para quebrar a rocha. O professor quase crê ter ficado surdo ao ouvir isso e é forçado a perguntar de novo para confirmar. Até Layla pensa que Setsuna é imprudente. O professor sorri, acreditando que Setsuna não tem chance, pois a rocha é mais densa. O recorde do professor para quebrar a rocha é de 30 minutos. O professor decide confiar na palavra de Setsuna e o desafia a quebrá-la em 10 segundos. Setsuna se prepara para quebrar a rocha. Ele concentra uma onda de mana em sua mão para conjurar a espada de mana. Ele sabe que precisa fazer algo chamativo para conseguir a atenção do diretor.
Com objetivos maiores, ele não vai deixar uma rocha o atrapalhar. Ele balança a espada com força na rocha. Ao a espada atingir a rocha sem efeito inicial, o professor já o provoca, perguntando como Setsuna prefere ser punido. A rocha se estilhaça em pedaços, deixando-o incrédulo. Setsuna retira o cristal da rocha e o apresenta ao professor, mas isso só o irrita mais. Até lá, ela fica chocada, sem querer acreditar que Setsuna realmente conseguiu. Os outros alunos também se chocaram com Setsuna ter destruído uma rocha enorme em segundos, enquanto eles lutavam com a pequena rocha à frente. Alguém imediatamente chega à conclusão de que Setsuna pode realmente ser mais forte que o professor. O professor decide ser ainda mais cara de pau, dizendo que Setsuna é um trapaceiro. Ele ressalta que a rocha é muito dura, o que a torna difícil de quebrar em 10 minutos, quem dirá em segundos. Setsuna fica chocado ao ouvir que o professor precisa de 10 minutos para quebrar tal rocha, e diz que ele deveria considerar largar o emprego, já que é um péssimo professor. O professor Zakari fica furioso, mas antes que faça algo tolo, Lionel, seu superior, o agarra pela cabeça, perguntando se está novamente intimidando alunos. Lionel repreende Zakari por interromper sua soneca e afirma que Setsuna não trapaceou. Ele explica que Setsuna leu o fluxo de mana e mirou só no ponto mais fraco dela. Lionel diz a Zakari que não faz sentido ser professor se não entende as técnicas dos alunos. Lionel então decide ensinar uma lição a Zakari, anunciando aos alunos que ele fará uma guarda de mana, o que deixa Zakari apavorado. Antes que Zakari tenha tempo para discutir, Lionel já se posiciona pronto para socá-lo. Ele diz que Zakari não teria problemas para bloquear o ataque se treinasse de verdade. Zakari implora, dizendo que nunca mais faria isso, mas Lionel não sente pena e o soca. Zakari tenta bloquear, mas o soco o arremessa na parede mais próxima. Setsuna fica impressionado com o nível de poder que flui por Lionel e conclui que ele não é uma pessoa comum. Após resolver com Zakari, Lionel ri com Setsuna como se nada tivesse acontecido. Com charuto na boca, Lionel pede que Setsuna se esforce no departamento. Setsuna acredita que Lionel quer diminuir o que o departamento pode fazer e o avisa que planeja ser o melhor de lá e superar alunos de outros departamentos. Lionel fica impressionado com a determinação de Setsuna e garante que estará sempre disponível para lhe ensinar magia, se for isso que ele quer. Ele então se aproxima dos alunos, dizendo ser o professor-chefe do departamento de magia de combate corpo a corpo. Ele então informa que decidirão o representante do intercâmbio. A partida de intercâmbio é um grande evento, onde os 8 departamentos de magia da academia competem para determinar o melhor. Um representante é escolhido por departamento e o vencedor é definido em torneio. Na vida passada, Setsuna venceu o torneio de longo alcance, ganhando o reconhecimento do diretor. Dada a importância do torneio, Setsuna percebe que não pode ficar de fora. Nesse momento, Setsuna nota fragmentos da rocha negra no chão. É quando Lionel revela que Setsuna não é o único aluno que passou no teste. Aparentemente, antes dele, alguém chegou e extraiu o cristal. O mais louco de tudo é que a pessoa fez isso apenas com os punhos. Setsuna vira para a esquerda e percebe que os fragmentos que ele está vendo voaram de uma distância absurda. Ele observa melhor o aluno monstruoso que fez aquilo e reconhece que é Drago Cred. Lionel chama Drago e se aproxima de Setsuna, imponente em altura e porte. Ele pergunta a Setsuna por escolher o departamento tendo mais afinidade com outras magias que a magia de combate corpo a corpo. Setsuna responde que precisa fazer coisas com magia de combate corpo a corpo, mas Drago o cala, dizendo que nada pode fazer com um corpo tão fraco. Drago exibe sua aura, gabando-se de sua família ter se destacado no departamento de combate por gerações. Para atender às expectativas da família, Drago treina o corpo há anos. Drago emana uma aura que abala os alunos, mas Setsuna permanece firme. Drago então o soca, mandando-o lutar, pois não queria alguém tão fraco como representante do departamento. Setsuna lembra que Drago era um único aluno notável no combate corporal em sua vida passada. Setsuna sorri quando Drago o desafia e diz com prazer que aceita seu desafio. Lionel fica feliz que os dois conseguiram chegar a um acordo e anuncia que a luta entre eles acontecerá em uma semana. Drago se afasta, alertando Setsuna para nem sequer pensar em fugir antes que a semana prometida chegue. Ele quer que lutem até a morte, já que Setsuna se diz mago de combate corpo a corpo. Os alunos já preveem o vencedor, mas todos creem que Setsuna não tem chance contra Drago. Layla sorri a Setsuna e pergunta se ele pode vencer. O sorriso dela some ao ouvir Setsuna dizer: não. Setsuna sabe que não é páreo para Drago agora, mas tem um plano secreto para mudar isso. Ele entra na mata e Layla o segue perguntando aonde ele vai.
Logo chegam a uma árvore grande, e Setsuna revela ser seu ponto de treino secreto. Ele toca a árvore e uma aura verde flui de seu corpo. Setsuna sorri, enquanto diz a Layla que planeja ficar 3 vezes mais forte com a ajuda do local de treinamento secreto. Layla fica impressionada com o tamanho da árvore e conclui que é uma árvore sagrada com nada menos que 1000 anos de idade. Setsuna, por outro lado, se alegra com a ressonância da árvore, como em sua vida passada. Layla então pergunta sobre a aura verde que emana da árvore, e Setsuna revela que é a bênção da árvore sagrada. Setsuna diz que a bênção é só para os reconhecidos pela árvore sagrada, e que devido à sua mana, consegue recuperá-la. Setsuna encontrou a árvore em sua vida anterior, e sabe que por mais que treine, sua mana não acabará perto dela. Setsuna sorri com a chance de treinar à vontade, sem limites. Layla, feliz com a notícia e grata a Setsuna por recuperar seu broche, decide que é hora de retribuir. Ela faz um soquinho no ar, mas Setsuna, genuinamente confuso, não entende o que a garota faz. Na sala de treino do departamento de combate, Drago exibe sua força e físico incríveis, levantando pesos impossíveis. Drago se cansa de levantar pesos e então pergunta a Lionel se ainda há mais daquelas rochas pretas disponíveis no pátio. Lionel fica preocupado e pergunta se ele planeja quebrar todas as rochas, mas Drago sai dizendo a Lionel que não tem planos de quebrá-las. Em vez disso, Drago tem outra coisa em mente. Drago se mostra um cara maluco, fazendo flexões com uma das rochas nas costas como se não fosse nada. Layla o observa treinar, tomada pelo medo. Ela acredita que, sem dúvida, quem levar um soco de Drago daquele jeito morrerá. Isso gera um pânico nela, e ela começa a correr para onde Setsuna está. Setsuna, por outro lado, está sentado junto à árvore, lendo um livro de artes marciais. Layla se surpreende ao ver Setsuna relaxado junto à árvore, como se nada o afligisse. Ela o repreende e diz que Drago fazia flexões com 5 rochas de aço negro nas costas. Setsuna não se surpreende, pois já sabe o que Drago faz para treinar seu físico. Setsuna garante a Layla que ela não precisa se preocupar, pois o que ele faz agora faz parte de seu plano. Uma aura azul emana de seus olhos enquanto encara o livro. Layla fica confusa e pergunta a Setsuna o que ele quer dizer. Setsuna explica que o impulso físico nada mais é do que um reforço e controle do sistema nervoso com mana. O impulso nas pernas foca mana nas pernas. O mesmo vale para as mãos. Com o que explicou, ele diz a Layla que para impulsionar a memória, precisa focar na cabeça. Acontece que Setsuna leu um monte de livros enquanto Layla não estava por perto. Setsuna finalmente se levanta de onde está e, tendo absorvido todas as técnicas, acredita ser hora de praticá-las. Setsuna se posiciona e desfere um chute bem equilibrado antes de usar sua lâmina de mana. Ele faz um movimento gracioso e continua a atacar, deixando Layla maravilhada. Layla admite que o método de Setsuna é impressionante e nunca o ouviu. Mas Setsuna não se impressiona, pois sabe que ainda tem muito a percorrer. Setsuna logo fica sobrecarregado com as técnicas que tenta fundir em seu corpo ao mesmo tempo, fazendo-o cair no chão. Layla se preocupa, mas ele a tranquiliza dizendo que está apenas se esforçando ao limite com o impulso físico e focado em acelerar sua cura. A bênção da árvore sagrada faz efeito e logo as mãos machucadas de Setsuna ficam como novas. Layla, preocupada, sugere que Setsuna encontre outra maneira de treinar em vez de se levar ao extremo. Setsuna argumenta que precisa treinar mais, pois não pode enfrentar Drago com métodos fracos. Setsuna ressalta o fato de que Drago treina magia de combate corpo a corpo há anos. Ele diz a Layla que precisa repetir o mesmo procedimento doloroso 1000 vezes até o fim da semana. Layla fica chocada ao ouvir isso, porque um único ciclo já é doloroso o suficiente. Setsuna sorri ao ouvir isso, pois não acha que seja tão doloroso, lembrando-se da infância no orfanato. Ele não conseguia usar magia e praticava todos os dias. Mesmo falhando inúmeras vezes, Setsuna não desistiu. Ele continuou praticando, e embora seu progresso fosse lento, ele melhorava a cada passo. Setsuna assegura a Layla que não há preocupações se o método doloroso o fortalecer. Setsuna retoma o treino e Layla se junta a ele. Juntos eles praticam seus golpes, levam seus corpos ao limite e repetem tudo de novo. Logo Setsuna já faz flexões com pedras nas costas. Layla, maravilhada, percebe que Setsuna se esforçou mais que qualquer um, desmentindo a crença de seu talento inato.
Finalmente, o dia de Mug-Up chega, e Setsuna e Drago entram no ringue. Drago fica enojado só de ver Setsuna e se mostra surpreso por ele não ter fugido. Ela o repreende e diz que Drago fazia flexões com 5 rochas de aço negro nas costas. Setsuna não se surpreende, pois já sabe o que Drago faz para treinar seu físico. Setsuna garante a Layla que ela não precisa se preocupar, pois o que ele faz agora faz parte de seu plano. Uma aura azul emana de seus olhos enquanto encara o livro. Layla fica confusa e pergunta a Setsuna o que ele quer dizer. Setsuna explica que o impulso físico nada mais é do que um reforço e controle do sistema nervoso com mana. O impulso nas pernas foca mana nas pernas. O mesmo vale para as mãos. Com o que explicou, ele diz a Layla que para impulsionar a memória, precisa focar na cabeça. Acontece que Setsuna leu um monte de livros enquanto Layla não estava por perto. Setsuna finalmente se levanta de onde está e, tendo absorvido todas as técnicas, acredita ser hora de praticá-las. Setsuna se posiciona e desfere um chute bem equilibrado antes de usar sua lâmina de mana. Ele faz um movimento gracioso e continua a atacar, deixando Layla maravilhada. Layla admite que o método de Setsuna é impressionante e nunca o ouviu. Mas Setsuna não se impressiona, pois sabe que ainda tem muito a percorrer. Setsuna logo fica sobrecarregado com as técnicas que tenta fundir em seu corpo ao mesmo tempo, fazendo-o cair no chão. Layla se preocupa, mas ele a tranquiliza, dizendo que está apenas se esforçando ao limite com o impulso físico e focado em acelerar sua cura. A bênção da árvore sagrada faz efeito e logo as mãos machucadas de Setsuna ficam como novas. Layla, preocupada, sugere que Setsuna encontre outra maneira de treinar em vez de se levar ao extremo. Setsuna argumenta que precisa treinar mais, pois não pode enfrentar Drago com métodos fracos. Setsuna ressalta o fato de que Drago treina magia de combate corpo a corpo há anos. Ele diz a Layla que precisa repetir o mesmo procedimento doloroso 1000 vezes até o fim da semana. Layla fica chocada ao ouvir isso, porque um único ciclo já é doloroso o suficiente. Setsuna sorri ao ouvir isso, pois não acha que seja tão doloroso, lembrando-se da infância no orfanato. Ele não conseguia usar magia e praticava todos os dias. Mesmo falhando inúmeras vezes, Setsuna não desistiu. Ele continuou praticando, e embora seu progresso fosse lento, ele melhorava a cada passo. Setsuna assegura a Layla que não há preocupações se o método doloroso o fortalecer. Setsuna retoma o treino e Layla se junta a ele. Juntos eles praticam seus golpes, levam seus corpos ao limite e repetem tudo de novo. Logo Setsuna já faz flexões com pedras nas costas. Layla, maravilhada, percebe que Setsuna se esforçou mais que qualquer um, desmentindo a crença de seu talento inato. Finalmente, o dia de Mug-Up chega, e Setsuna e Drago entram no ringue. Drago fica enojado só de ver Setsuna e se mostra surpreso por ele não ter fugido. Setsuna sorri dizendo a Drago que não fugirá, pois é o representante do departamento de combate corpo a corpo. Lionel All-Ring inicia o combate quando ambos estão prontos para o confronto. Setsuna faz o primeiro movimento, avançando sobre Drago buscando a vantagem. Ele tenta um soco, mas Drago bloqueia. Setsuna tenta outro chute, mas Drago o bloqueia com as mãos, mas a força do chute de Setsuna o empurra para trás. Setsuna choca-se ao ver seus golpes falharem, pois Drago usou o guarda de mana para tudo suportar. Drago agora parece furioso, e no momento em que revela seu olhar, Setsuna sente a intenção assassina vinda dele. Antes que Setsuna perceba, Drago já o alcançou. Ele acerta um soco direto no corpo de Setsuna, que libera uma aura massiva, afetando todos na linha de seu ataque. Layla é dominada pelo medo, crendo que Setsuna morreu. No entanto, quando a fumaça se dissipa, Setsuna é visto agachado, bloqueando o ataque de Drago. Os alunos não acreditam que estão assistindo a uma luta entre dois recém-promovidos. Setsuna, por outro lado, percebeu que estaria ferrado se tivesse levado o golpe direto de Drago. Drago o soca de novo, mas ele se esquiva com facilidade. Isso não faz muita diferença, pois Drago lhe continua com um soco de direita direto na cabeça de Setsuna. Setsuna ainda consegue bloquear o ataque, mas Drago já está furioso, pois Setsuna só se defendeu desde que a luta começou.
Drago provoca Setsuna dizendo que ele é um fracote e que tudo o que faz é seu limite. Layla, nas arquibancadas, preocupa-se, pois Setsuna não é páreo para Drago, mesmo após este se esforçar ao limite. Lionel, um tutor experiente, vê a luta por outro ângulo. Ele sabe que para todos, Setsuna está recuando, mas o que não sabem é que Setsuna bloqueia perfeitamente os ataques de Drago com sua mana. Drago ataca, repreendendo Setsuna por menosprezar a magia de combate corpo a corpo. Drago afirma que ele e sua família sofreram humilhação imensa por usarem magia de combate corpo a corpo. Drago quer mudar a narrativa com seus esforços. Drago fica sério e invoca uma espada de mana. Sem hesitação, Setsuna faz o mesmo. O embate que era corporal agora se transforma em uma luta de espadas. Eles se atacam com um poder imenso, querendo arrancar a cabeça um do outro. Setsuna combina velocidade e desvia dos ataques de Drago. Ele salta no ar com uma acrobacia, mas isso deixa Drago puto e ele o segue. Ele o persegue até o chão, tentando esmagá-lo, mas Setsuna consegue desviar a tempo antes que seja tarde demais. O Shan sofre o ataque de Drago, se estilhaça, mas ele não para. Setsuna é empurrado para trás, mas Drago continua com outro golpe. Drago o imobiliza, e Setsuna lembra das coisas cruéis que os outros alunos disseram quando souberam que ele escolheu magia de combate corpo a corpo. Lembrando disso, Setsuna diz a Drago que entende sua frustração. No entanto, Setsuna o avisa que anos estão eirando mais alto. Setsuna entra em ação e empurra Drago, destruindo sua espada de mana com um golpe. Drago fica chocado ao ver a diferença nos movimentos de Setsuna. Setsuna quase corta Drago, mas ele desvia por pouco. Drago leva a sério as palavras de Setsuna sobre almejar mais alto. Drago desfere um soco forte de esquerda, querendo pegar Setsuna desprevenido, mas este reage e desvia fácil. Setsuna o ultrapassa e atinge seu ponto cego em um instante, mas antes de golpeá-lo, Drago se vira. Drago levanta os braços para bloquear, mas o ataque cobra seu preço. Lionel percebe que Setsuna sobrecarrega ataque e defesa de Drago com seu mana excepcional. Contudo, ele ainda não vê nenhum vencedor. Claro, com a luta progredindo, Setsuna percebe que deve encontrar uma abertura para superar a defesa impenetrável de Drago. Este recua e saca outra lâmina de mana. Ele ataca Setsuna com força total, mas Setsuna se esquiva do golpe. Setsuna percebe que Drago usou toda a sua mana para um ataque devastador, visando encerrar a batalha. Como ele já sabe disso, Setsuna consegue calcular seu movimento para desviar do ataque de Drago. No entanto, Setsuna está agora a um passo de cair da arena. Ele olha para trás para ver o quão perto está de perder, mas Drago, por outro lado, está satisfeito por finalmente ter encurralado Setsuna. Drago acha que tirou a chance de Setsuna a usar seu jogo de pés. Com isso em mente, Drago prepara um ataque poderoso que faz seu mana ferver. Layla vê o medo a assolar, imaginando o que Drago fez. Drago avança contra Setsuna, supostamente encurralado, com um soco forte, visando mandá-lo direto para o além. Contudo, isso se revela um grande erro de Drago. Ele consegue acertar o golpe, mas acaba sendo nada mais que uma imagem residual de Setsuna. Descobre-se que Setsuna consegue reter sua imagem residual em uma posição onde ele está, caso continue a usar sua mana. Quando Drago percebe o que está acontecendo, Setsuna já saltou por cima dele. Antes que Drago vire, Setsuna balança a espada para acabar com ele. Drago tenta um último movimento, mas a espada de Setsuna o corta diagonalmente no peito. O ataque de Setsuna atinge o corpo de Drago, causando-lhe dor excruciante e gritos. Lionel finalmente percebe que Setsuna usou um contra-ataque contra os ataques constantes e assustadores de Drago. Lionel percebe que ambos lutaram bem na partida, mas desta vez a luta já estava concluída. Ele levanta a mão, declara o fim da partida e que Setsuna é o vencedor. A vitória de Setsuna é clara, já que Drago está no chão sentindo uma dor excruciante. Layla pula de alegria com a vitória de Setsuna e os outros alunos ficam maravilhados. Drago tenta se levantar mesmo com a dor intensa que sente. Os alunos veem isso e percebem que Drago é um cara durão. Drago segura o peito com dor e percebe que o golpe final de Setsuna não foi fatal intencionalmente. Setsuna então estende a mão para ajudá-lo, mas Drago lhe faz uma pergunta. Drago quer saber pelo que Setsuna está lutando. Setsuna então revela que está lutando para não perder para ninguém. Além disso, ele está lutando muito para garantir que nada lhe seja tirado. E para conseguir isso, Setsuna pretende ser mais forte do que qualquer outra pessoa. Os olhos de Drago brilham de curiosidade, e ele finalmente admite que Setsuna é bem forte. Drago, com dor, se levanta e admite a derrota, enquanto Setsuna o elogia por fazer jus à fama. Setsuna acredita que Drago pode ser um fator-chave na luta contra o malvado. Lionel se aproxima de Setsuna para erguer a mão como vencedor e anunciar que ele representará a magia de combate corpo a corpo.
Alguns dias depois, Lionel diz a Drago que é hora de ele e os outros representantes se encontrarem para se prepararem para a partida de intercâmbio. Lionel então pede para Setsuna se confortar quando estiver lá. Setsuna acena ao conselho ao abrir a porta. Ele entra na sala e todos os olhos imediatamente se voltam para ele. Como ele é o representante do Departamento de Combate Corpo a Corpo, a atitude dos estudantes muda em relação a ele. Um dos outros representantes zomba descaradamente de Setsuna, avisando-o que ele só vai aumentar a desonra que já aflige seu departamento. Setsuna encara o brasão na mão do cara e percebe que ele é o representante do Departamento de Magia de Encantamento. O sujeito decide provocar Setsuna ainda mais, se levantando para dizer que é seu oponente na primeira rodada. O encantador zomba de Setsuna, lembrando que o Departamento de Magia de Combate Corpo a Corpo não vence um torneio há 100 anos. Ele segue afirmando que o Departamento de Magia de Combate Corpo a Corpo só treina músculos sem fazer nada útil. Antes que ele termine sua fala, Setsuna pisa nas suas pernas, causando-lhe um pouco de dor. Setsuna diz friamente que o departamento dele deve ser rude, pois lhes falta a devida saudação. O representante de encantamento tenta falar, mas Setsuna o corta, dizendo que não liga se o Departamento de Combate Corpo a Corpo não vence há anos, pois eles definitivamente vencerão a competição deste ano. O representante de encantamento discute com Setsuna, mandando-o calar a boca. Nesse momento, uma voz vinda de trás entra na conversa, sugerindo que esperem até a primeira luta para começar a discutir. Setsuna percebe que tudo está acontecendo exatamente como antes da regressão. Acontece que a voz que fala com eles por trás é ninguém menos que a do diretor. Carol, do departamento de invocação, saúda o diretor, ansiosa para mostrar o que seu departamento pode fazer. Setsuna a reconhece, percebendo que Carol ainda tem sua natureza amigável. Ele se lembra que Carol deu muito trabalho durante a batalha que tiveram antes da regressão. Setsuna sabe que saiu vitorioso daquela luta, mas entende que precisa ser mais cuidadoso. O diretor finalmente fala, parabenizando os alunos por serem escolhidos como representantes de seus departamentos. O diretor comenta estar feliz por 8 talentos terem se reunido. O diretor então revela que o torneio será conduzido em um formato de 1 contra 1, e seus oponentes serão determinados aleatoriamente. Aparentemente, o Departamento de Magia de Combate Corpo a Corpo enfrentará o de Encantamento, que infunde mana em objetos e seres. O segundo embate é entre o Departamento de Magia de Cura, que opera milagres e apoia aliados, e o Departamento de Magia de Longo Alcance, que vence inimigos à distância. A terceira partida será entre o Departamento de Magia de Formação, que imbui poderes em arranjos mágicos, e o de Magia de Invocação, que comanda bestas de outros mundos. E na partida final, teremos o Departamento de Magia Especial, que não se encaixa em nenhuma categoria, contra o Departamento de Magia de Alquimia, que pode alterar substâncias permanentemente. O diretor informa que a partida intercolegial é uma aula prática para coletar ideias de vários departamentos de magia. O diretor avisa que a competição será em 10 dias e que eles estão livres para aprender novas magias ou focar no que já sabem. A decisão é deles, mas o diretor diz que está ansioso para ver o espírito de luta de cada um. Carol ouve o discurso e quando o diretor está prestes a sair, os representantes se curvam a ele. Setsuna então corre atrás do diretor enquanto ele atravessa o saguão, já que esta pode ser sua única chance de falar com o velho. O diretor já sabe que ele é o representante de combate corpo a corpo e Setsuna diz que tem um pedido a lhe fazer. Setsuna, sem rodeios, pergunta ao diretor se ele o ensinaria sua magia caso vencesse o torneio. O diretor tenta bancar o bobo, dizendo a Setsuna que sua magia de invocação seria inútil para ele, mas Setsuna o interrompe falando de sua outra magia. Ao ouvir isso, o diretor fica logo hiperreativo. Ele emana uma aura terrível que quase paralisa Setsuna, perguntando-lhe como sabe de sua outra magia. Setsuna facilmente percebe que o diretor está desconfiado dele, mas ele sabe que a segunda magia do diretor é crucial para a vitória contra o vilão. Por causa disso, Setsuna decide que não vai desistir. Setsuna diz que talvez não possa dar o motivo, mas a vitória do Departamento de Combate Corpo a Corpo após 100 anos deveria ter algum significado. Ele estende a mão para o diretor, perguntando se ele também não torce por isso. O diretor percebe que Setsuna não tem segundas intenções. Ele então diz que vai ensiná-lo a segunda magia no dia em que ele vencer o campeonato.
Setsuna se curva para o diretor, agradecendo pela garantia. No entanto, o diretor o avisa que não será um caminho fácil. Setsuna não se importa, pois está pronto para mostrar sua determinação ao diretor no torneio. O diretor fica satisfeito e se retira. Mais tarde, Setsuna senta sozinho para saborear o pão que Layla indicou. Enquanto relaxa, Setsuna percebe que precisa realizar seus desejos antes do torneio. De repente, um golem o ataca. Quase esmagou sua cabeça, mas ele bloqueia o ataque. O golem então revela-se ser do representante de encantamento. Setsuna se surpreende com o ataque do representante de encantamento. O representante de encantamento diz a Setsuna que mal espera pela luta, pois quer acabar com ele antes. Ele chama Setsuna de um mero lixo que teve a audácia de envergonhá-lo. Setsuna zomba dele, dizendo que ele está apenas sofrendo as consequências de suas ações. Antes que Setsuna perceba, o representante de encantamento já tem golems dele. Porém, ele dissolve os golems ao perceber que seria prejudicial se soubessem que intimidavam um fracote da magia de combate corpo a corpo. Ele vai embora dizendo a Setsuna que estará mais preparado para a luta oficial. Setsuna se impressiona que o representante de encantamento consegue dar mana a tanta matéria para controlá-la e o considera bem talentoso. Setsuna olha para o pão no chão e fica sentido por aquele cara ter desperdiçado sua comida. No dia seguinte, Lionel reúne seus alunos e diz que o trabalho deles é se preparar para a competição, e para isso, eles vão analisar a batalha entre Drago e Setsuna. Lionel pergunta aos alunos se entenderam o que lhes falta e todos respondem que sim. Lionel pede a Drago para ser o primeiro a expor sua fraqueza. Drago diz que perdeu o controle da mana e emoções. Lionel então pergunta ao mesmo a Setsuna. Setsuna revela sua falta de poder e que perdia para Drago em força pura. Lionel se agrada que os dois reconhecem suas fraquezas, o que é o primeiro passo para o crescimento. Ele então sugere que busquem melhorias. Layla pergunta a Lionel se o combate servirá de treino para o torneio. Lionel gosta da pergunta e revela que Setsuna enfrentará o representante de encantamento, Joel, que segundo Setsuna, é capaz de usar múltiplos golems para ataque e defesa. Como os golems têm corpos físicos, seu estilo de luta básico é parecido com o da magia de combate. Layla fica impressionada ao ouvir isso do instrutor. Lionel então revela que dará uma tarefa para cada um. Lionel quer que Drago foque na velocidade, agindo como múltiplos golem, atacando de todos os ângulos. Já Setsuna terá que desviar dos ataques de Drago para poder lançar um contra-ataque. Drago se prepara para a partida de treino e assegura a Setsuna que não será como da última vez que se enfrentaram. Setsuna sorri dizendo a Drago que está muito ansioso por isso. Drago avança em Setsuna e o acerta com um soco de esquerda, mas Setsuna desvia. Setsuna pensa que bloqueou perfeitamente o ataque de Drago até que percebe outro golpe vindo direto para ele. Setsuna logo percebe que sua reação é lenta. Lionel se impressiona com Drago, equilibrando velocidade e poder. Drago parece uma miragem, desferindo socos em Setsuna. Setsuna tenta prever seus movimentos, mas falha, e o gigante quase arranca sua cabeça. Contudo, ele ainda consegue desviar, impressionando Lionel. Lionel instrui Setsuna sobre a combinação necessária, e Setsuna acata o conselho. Ele recua um passo e tenta um contra-ataque. No final, Setsuna e Drago caem no chão, tomados pela exaustão. Drago admite que Setsuna lhe deu trabalho. Lionel os elogia, dizendo que seus movimentos não foram ruins. Lionel informa Setsuna que ele lidará com 4 ou 5 golems em dias. Porém, Setsuna sabe que não pode baixar a guarda, mesmo treinando muito e com afinco. Lionel se agrada que Setsuna entenda facilmente tudo o que ele lhe ensina. Lionel sabe que Drago é, sem dúvida, bem versado no básico do combate, mas ao mesmo tempo, a percepção de Setsuna é excepcional. Logo o dia D chega e a arena está lotada de alunos, professores e espectadores. O diretor sobe ao pódio para se dirigir a todos. Ele informa que apenas um representante dos 8 será coroado o mais forte. Como esperado, há apostadores fazendo suas apostas. Inesperadamente, o delinquente que Setsuna derrotou aposta em sua vitória. Alguns alunos se viram para olhar para Akhtar, do Departamento de Magia de Longo Alcance. Ele enfrentará quem vencer entre Setsuna e Joel. Akhtar tem um olhar calmo e mortal. Os palcos das lutas mudam aleatoriamente, e a primeira rodada será num cenário desértico. Joel sorri maliciosamente, pois tudo conspirou a seu favor. Os colegas o incentivam, dizendo para ele acabar com o fraco Setsuna. Layla grita de volta para os garotos, mandando eles verem se Setsuna continuará sendo o azarão ou não depois da luta.
Layla quase pula para ir bater neles, mas Lionel a segura. Setsuna não sente pressão alguma e sorri ao ver. Com os competidores prontos, o juiz inicia a partida. Joel saca um fragmento da rocha de aço negro, sorri para Setsuna e pergunta se ele sabe o que está segurando. Sem dúvida, Setsuna sabe. Joel, feliz por Setsuna saber, revela que é um fragmento para fazer um golem fundindo-o com areia. Joel solta o fragmento e o funde com areia para criar um golem assustador. Joel diz confiante que uma lâmina não conseguiria nem arranhar o golem de aço negro. Acontece que ele tem mais de um fragmento. Ele abre sua bolsa e revela vários outros fragmentos. Ele joga tudo na areia e transforma em golem enquanto sorri maldosamente para Setsuna, dizendo que sua chance de vencer é de 1 em 10.000. São tantos golems que Layla fica dominada pelo medo. Para piorar, Joel revela que os golems podem ser criados infinitamente na areia em que estão. Joel avisa a Setsuna que ele não tem chance de alcançá-lo. Alguns alunos creem que a luta já está decidida e pedem a Setsuna que se renda antes de se ferir. Joel também age com arrogância ao dizer a Setsuna que está disposto a ouvir o que quer que ele tenha a dizer. Nesse instante, Setsuna solta uma bomba que abala Joel. Setsuna o avisa que está desapontado com o máximo que ele pode fazer. Joel, enfurecido, perde a cabeça ao ouvir isso e imediatamente ordena que os golems ataquem Setsuna. Os golems atacam Setsuna e todos saltam sobre ele, levantando uma nuvem de poeira que atrapalha a visibilidade. Joel ri dizendo a Setsuna que ele colheu o que plantou por mexer com ele. Os espectadores não veem nada na arena devido à poeira que cobre tudo. Sem que saibam, Setsuna derrota os golems como se fossem papel. Ele nem se move do lugar enquanto os destrói. Quando Joel finalmente vê Setsuna, os golems foram reduzidos a pedaços e Setsuna revela que já domina a rocha de aço negro. Joel não consegue acreditar no que vê, pois os golems que ele criou são excepcionalmente resistentes. Nesse momento, Joel começa a refazer os golems, lembrando a Setsuna que ele pode criá-los infinitamente. Setsuna então revela que no combate corpo a corpo, magia de curto alcance é imbatível. Setsuna avisa que não importa quantos golems ele crie, não perderá, pois só conhecem movimentos básicos de combate. Setsuna salta os golems e os derrota num piscar de olhos. Setsuna balança sua espada como se cortasse manteiga, mas Joel não desiste. Ele pega mais fragmentos, mas Setsuna o alcança tão rápido que Joel nem pisca. Setsuna o avisa que ele acabou de se ver numa luta injusta. Imobilizado, Joel leva um soco direto no rosto, seus óculos voam e ele tosse Sandy ao ser arremessado pela arena. Os espectadores ainda não sabem o que está acontecendo dentro da nuvem de poeira. Logo a poeira se dissipa e eles veem apenas um aluno em pé. Antes que pudessem ver quem estava de pé, o árbitro anuncia Setsuna como o vencedor da primeira partida. Joel está deitado no chão, imóvel, enquanto Setsuna sorri, pois conseguiu vencer o primeiro jogo. Layla sorri e comemora ao perceber que Setsuna venceu. Os inimigos de Setsuna não acreditam no que veem ao perceberem que ele venceu, algo inédito em anos. A maioria não entende como Setsuna derrotou Joel. Alguns supõem que Joel não manteve seu fluxo de mana, levando à autodestruição. Com base nisso, eles concluem que Setsuna apenas teve sorte e não deveria ter sido capaz de vencer Joel. Sirius, no entanto, sabe que Joel não se autodestruiu e Setsuna o venceu de forma justa. Como Setsuna venceu, Actar finalmente decide levá-lo a sério. Ele percebe que precisa se preparar para enfrentar o cara. Com isso, a competição continua e a segunda partida começa. Setsuna volta às arquibancadas, onde Layla o recebe animadamente. Ela pergunta se ele planeja assistir à partida, e ele diz que sim. Ele quer ver se consegue aprender alguma coisa durante a partida. Os departamentos que se enfrentam agora são Invocação e Formação. Desde o início, Carol do departamento de Invocação está em vantagem. Ela monta num lobo assustador que lança ataques de gelo no mago da Formação, mas o representante da Formação tenta se aproximar de Carol, evitando os ataques. Setsuna se impressiona com o representante da Formação, pois seus movimentos são incríveis. Setsuna se pergunta se ele faria o mesmo em combate próximo. Layla admite que os movimentos dos outros departamentos são bons, mas ela quer focar só na magia de combate corpo a corpo. Setsuna então pergunta por que ela escolheu magia de combate corpo a corpo, tendo outras opções. Layla revela que foi salva por um mago de combate corpo a corpo há muito tempo. Ela conta que brincava com seu irmão na floresta quando de repente foram atacados por um urso pardo. Layla os deu por perdidos até um mago de combate corpo a corpo surgir para ajudar.
O mago matou o urso com um soco, e desde então o sonho de Layla é ser maga de combate corpo a corpo para ajudar os outros. Layla ri meio sem jeito que seu motivo pode ser infantil, mas Setsuna logo a corrige dizendo que não é. Setsuna lhe diz que com um objetivo em seu coração, ela definitivamente se tornará mais forte. Layla sorri como um bebê ao ouvir isso. As duas estavam aproveitando o momento quando Léo surge de repente. Léo era o segundo mais forte em magia de longo alcance depois de Setsuna. Léo dá uma tapinha no ombro de Setsuna, dizendo que assistiu sua luta e a achou impressionante. Ele logo assume que Layla é a namorada de Setsuna. O rosto de Layla fica vermelho ao dizer a Léo que ele errou. Eles chegam à segunda rodada, e a primeira luta é entre longo alcance e combate corpo a corpo. O palco escolhido é o inferno escaldante, e cair lá significa o fim para os participantes. Quando Drago vê o palco infundido com lava, ele se dá conta de que seria bem complicado se aproximar do oponente. Lionel acredita que o palco pode ser difícil, mas é bastante vantajoso para o oponente. Acontece que foi Cyrus quem arranjou o palco, porque ele está tentando fazer seu departamento vencer a qualquer custo. Cyrus visa dar uma lição a Setsuna por escolher o combate corpo a corpo. Enquanto isso, Layla foi falar com Setsuna que está estudando. Há um vaso na mesa e Setsuna a avisa para não tocar, pois é uma ferramenta mágica ativada por contato. Setsuna a avisa que o vaso sugará toda a mana dela. Layla fica chocada ao ouvir isso e exige saber por que Setsuna colocou algo tão perigoso na mesa. Setsuna então revela que na verdade é uma armadilha para ele e esta é a sétima que ele descobriu. Layla choca-se e pergunta a Setsuna se ele se importa com as armadilhas voando. Setsuna diz que tem feito o possível para evitá-las, então acha que não corre perigo. Setsuna sabe que o culpado é ninguém menos que Actar, e ele é bastante experiente, já que não deixou nenhuma evidência. Nesse instante, eles ouvem algumas crianças à porta. Ao sair, veem as crianças segurando flores que eram para eles. As crianças revelam animadamente que foram enviadas por alguém no corredor. Contudo, quando se viram para apontar, não encontram ninguém. Layla pergunta por que o remetente não entregou as flores a Setsuna. As crianças dizem que o estranho é tímido. De repente, a flor cai da mão da menina e ela reclama de tontura. Uma aura escura envolveu a garota e Setsuna chutou as flores, pois ele já vira algo parecido em sua vida passada. Layla, preocupada, pergunta a Setsuna qual é o problema, e ele revela que a flor contém uma erva venenosa, Venenum. As crianças perdem o equilíbrio. Setsuna e Layla socorrem as crianças, mas Setsuna está furioso por o culpado envolver crianças no plano. Setsuna avisa Layla que as crianças precisam ser tratadas logo, pois o efeito será irreversível se demorar. Setsuna se preocupa em como acharão um curandeiro para o veneno. Eles deitam as crianças e Layla pergunta se precisam de atenção imediata. Setsuna confirma, mas pede a Layla que se afaste delas. Setsuna teme que haja uma chance de o veneno ser contagioso apenas pela proximidade. Layla acalma Setsuna sobre as crianças, pois ela cuidará disso. Ela pega o broche que sua mãe comprou para ela e só de vê-lo, Setsuna se lembra do broche. Layla revela que sua mãe imbuiu o broche com magia de cura e o ativa imediatamente, ajoelhando-se sobre as crianças. A magia de cura age e as manchas escuras nas crianças desvanecem. Layla menciona que a mãe a deu para emergências, e ela considerou a situação das crianças como algo que precisava de atenção rápida. Setsuna sorri agradecendo a Layla. Setsuna cobre seu corpo com aura e pega a grama venenosa. Setsuna se afasta as crianças para se livrar da erva antes que seja tarde, pois veneno não é a mais tóxica das flores. Pelo perigo da erva, Setsuna não pode descartá-la em uma área lotada para que as toxinas não se espalhem. Ao correr para se desfazer dela, Setsuna já sente as toxinas agindo em seu corpo. Setsuna corre para a árvore sagrada, o melhor lugar para isso. Assim que chega na árvore, ele joga a flor no ar e saca sua lâmina de mana. Ele retalha as flores, destruindo-as completamente. Setsuna então cai sob a árvore para recuperar seu mana. Enquanto isso, todos já esperam por Setsuna na arena e presumem que ele fugiu. O juiz olha para o relógio e, como a hora da luta chegou e Setsuna não está em lugar nenhum, ele decide dar seu veredito. Ele está prestes a desqualificar Setsuna para que Actar seja o vencedor. Quando Setsuna aparece dizendo que não vai desistir, ele está furioso, mas as manchas escuras persistem em seu corpo, e Actar, ao ver isso, gargalha zombando de Setsuna. Actar não nega ter enviado as flores para Setsuna. Setsuna, furioso, questiona Actar se ele não se importa com crianças inocentes sendo afetadas pelo veneno, mas Actar se faz de desentendido. Actar diz que as crianças deviam se orgulhar de servir alguém de seu status. Isso deixa Setsuna ainda mais furioso. E como os dois já estão na arena, o juiz inicia a partida.
Sem perder tempo, Actar lança um ataque de longo alcance em Setsuna. Setsuna desvia, mas Drago sente que algo está errado, pois sua mana está totalmente não refinada. Aparentemente, Setsuna conseguiu purificar a grama graças à árvore, mas como estava com pressa, não teve a chance de purificar o veneno dentro de seu corpo. Actar dispara bola de fogo após bola de fogo, visando derrubar Setsuna rapidamente. No entanto, Setsuna consegue desviar de tudo, embora isso o esteja desgastando muito. Setsuna está visivelmente na defensiva e Sirius sorri malignamente, pois seu plano foi um sucesso. Ele está na outra entrada da arena esperando a humilhação de Setsuna. Setsuna olha para as arquibancadas, percebe que Layla ainda não voltou e, preocupado com as crianças, espera que estejam bem. Actar percebe que Setsuna não está concentrado na partida e aproveita para lançar ataques de longo alcance ainda mais mortais contra ele. Os inimigos de Setsuna não perdem tempo o provocando, dizendo que ele não pode lidar com um mago de longo alcance, porque tudo que tem feito é fugir. Actar solta rajadas e sugere a Setsuna que desista, mas Setsuna planeja se defender com a guarda de mana. Contudo, um ataque de larga escala o atinge em cheio, sua guarda de mana falha e ele sofre cortes por todo o corpo. Ar zomba dele, dizendo que ele já está desmoronando. Setsuna pergunta a Actar por que ele não age para acabar com ele, já que o melhor seria evitar o combate corpo a corpo. Setsuna conclui que Actar está planejando algo, pois só o tem provocado. Actar se surpreende com o sermão de Setsuna, mas admite que ele fez uma ótima observação. Então diz que não pode ser subestimado e o incita a olhar. Actar criou um enorme fosso de lava entre ele e Setsuna. Setsuna está em um pequeno pilar de rocha cercado por lava fervente. O delinquente que apostou em Setsuna quase se engasga ao ver isso. Actar revela com orgulho que não é de brincar com riscos. Ele menciona que o que Setsuna vê era seu objetivo desde o início da partida. Actar dispara um canhão de tempestade e Drago fica visivelmente preocupado. Actar diz a Setsuna que o acabará com o canhão de tempestade. Setsuna ouve Layla da arquibancada dizendo que as crianças estão seguras. Ao ouvir isso, Setsuna decide pisar no acelerador e ir com tudo, pois não tem mais que se preocupar com as crianças. Setsuna, que gemia de dor, finalmente se levanta e avisa a Actar que presenciará uma reviravolta. Actar se choca ao ver Setsuna recuperado. Setsuna então diz para ele não se surpreender, pois aplicou apenas um impulso físico. Ele revela que ativava as células desde o início para quebrar o veneno que devastava seu sistema. Setsuna avisa a Actar que ele foi enganado, pois estava quebrando o chão ao redor deles enquanto curava a si mesmo. Actar diz a Setsuna para não ficar arrogante, pois nada pode fazer em seu estado atual. Sirius concorda, incentivando Actar a acabar com Setsuna. Actar lança o canhão de tempestade que vai direto para Setsuna. Setsuna avalia suas opções e se prepara com um plano bem elaborado, esperando que baste para o que está prestes a fazer. Setsuna golpeia a tempestade com sua lâmina de mana. Isso o esgota, mas ele se esforça para repelir a tempestade, chocando a todos, principalmente Drago. Antes da magia atingi-lo, Actar anula-a, vangloriando-se de poder derrubar a própria magia. Actar zomba de Setsuna, dizendo que as estratégias acabaram e a luta afundou. De repente, a fumaça se dissipa e ele vê Setsuna se aproximar com sua lâmina de mana. Setsuna encara Actar, perguntando se a distância entre eles era suficiente para afastá-lo. Sem ter como se defender, Actar é cortado por Setsuna. O corte atravessa o peito de Actar na diagonal, finalmente o derrubando. Setsuna diz a ele buscar o perdão das crianças, se é perdão que ele busca. Actar desmaia no chão e o árbitro declara Setsuna o vencedor. Drago sorri ao ver isso, mas de repente o chão sob eles cede e os dois começam a cair na lava destrutiva. Setsuna percebe que Actar está inconsciente e não tem como evitar a lava. Ele decide salvar o cara e aplica um impulso físico em seus pés para que possa se mover mais rápido. Ele consegue pegar Actar e pouco antes de caírem na lava, Carol usa sua besta invocada, o Fenrir, para salvá-los. Setsuna se choca à grande besta que o salva.
Os espectadores estão animados com o que viram dos representantes. O Fenrius leva em segurança e Carol acaricia sua cabeça. A equipe médica aparece para levar Akhtar enquanto atendem Setsuna. Carol sorri para Setsuna, dizendo que ele estaria bem sem ela. Setsuna discorda, pois Carol salvou sua vida. Setsuna vê Carol como alguém de talento e estilo marcantes. Setsuna sabe que deve ter preparação de alto nível para enfrentar Carol. Os haters de Setsuna perceberam que sua vitória contra Joel não foi sorte, pois ele acabou de vencer Akhtar de forma justa. Eles sabem que a situação ficará complicada se continuar assim. Enquanto isso, o diretor permanece calmo assistindo ao torneio. Cyrus, enfurecido com a derrota de Akhtar para Setsuna, declara que jamais o perdoará. Após o atendimento médico, Setsuna volta à arquibancada para encontrar Layla. Drag informa que Layla contou tudo e que ele passou por maus bocados. Setsuna então pergunta a Layla sobre as crianças e Layla revela que elas estão dormindo na enfermaria. Ela garante a Setsuna que as crianças vão se recuperar, como disse o médico. Setsuna, feliz, exibe um sorriso tranquilo. De repente, Setsuna sente uma aura estranha que o faz se virar. Layla pergunta se há algo de errado e ele diz que não. Porém, ele sentia uma aura estranha, cheia de intenção assassina, e se perguntava o que se escondia no torneio. Faltando uma semana para a final, Setsuna ainda se preocupa com a presença misteriosa que sentiu na arena. Setsuna está treinando sozinho na floresta e decide invocar Lionel. Lionel pergunta por que Setsuna o invocou, e Setsuna revela que quer que o professor o guie como antes. Setsuna então se abre, chamando Lionel por seu título completo, Punho do Cometa Lionel. Lionel, surpreso com o conhecimento de Setsuna sobre seu antigo título, pergunta onde o ouviu. A princípio, Setsuna não tinha certeza, mas como Lionel não negou, ele finalmente confirma que Lionel é quem eles realmente chamam de Punho do Cometa. Era um apelido que ele ouviu no corpo mágico em sua vida passada. Punho do Cometa foi um poderoso mago que derrotou dragões com um golpe. Lionel já havia deixado o exército, então Setsuna não lutou ao lado dele. Setsuna pensou em tudo e, sem orgulho, curvou-se a Lionel, pedindo que ele lhe ensinasse sua magia. Lionel coça a cabeça nervosamente, dizendo que faz tempo que não o chamam por esse apelido. Setsuna então diz que ele não precisa se preocupar com isso, e admite que Lionel é o mais forte combatente corpo a corpo que ele já encontrou. Lionel então pergunta a Setsuna por que ele busca tanto poder, se já é forte o suficiente. Setsuna confessa que seu poder não é o bastante, pois não quer perder para ninguém, mesmo contra uma divindade. Lionel ouve e ri alto, dizendo que Setsuna é um garoto realmente interessante. Ele concorda em ensiná-lo sua magia. Ele o informa que não ensinaria a magia a um corpo em crescimento. Lionel então fecha o punho, chocando Setsuna pela imensa reunião de mana presente ali. Ao reunir mana, o punho de Lionel atrai destroços como um tornado, revelando sua origem mágica, o Punho do Cometa. Aparentemente, ele não pode usar a magia várias vezes, porque ela consome muita mana. Um único tiro basta para o que quer que ele queira fazer. E ele pede para Setsuna observar atentamente. Lionel solta o punho e isso causa um dano devastador à área de impacto. Os olhos de Setsuna brilham ao ver o poder que Lionel empunha. Lionel menciona que a técnica requer coleta constante de mana, não sendo adequada para batalhas 1 contra 1 como em torneios. Então pergunta a Setsuna se ele ainda quer aprender, mesmo com a desvantagem. E ele diz, sim, já que Setsuna quer, Lionel sugere que treinem. Enquanto isso, Carol chegou às finais do torneio e enfrentará Setsuna. Ela tem uma reunião de equipe com um sujeito estranho, e enquanto está distraída é atacada por ele, que a coloca sob algum tipo de feitiço em preparação para sua partida contra Setsuna. Uma semana depois, Setsuna está ótima em seu treino com Lionel. Até Lionel se impressiona, pois não esperava que Setsuna memorizasse tudo em uma semana. Isso foi algo que Lionel levou pelo menos 2 anos para aprender, mas Setsuna conseguiu em poucos dias. Lionel elogia Setsuna por ter ensinado o Punho do Cometa, mas Setsuna o muda para Projétil Carregado. Em breve, a arena está lotada de espectadores para a final do torneio. A final emocionante entre Carol e Setsuna deixa todos na ponta dos pés. Ao contrário de antes, Setsuna agora tem chances, mas a maioria ainda crê que Carol será a vencedora.
As crianças a quem Setsuna ajudou também estão presentes na arena para assistir e torcer por ele. Desta vez, o palco selecionado é o das ruínas da deusa. Para evitar ferimentos pela feroz batalha que se aproxima, os magos erguem uma barreira no palco. Layla se alegra, pois Setsuna está num palco sem desvantagens. No entanto, Lionel ainda está preocupado com a situação. Setsuna olha para o diretor, lembrando-se da promessa, ensinar-lhe magia se vencesse o torneio. Carol sorri, dizendo que Setsuna parece mais brilhante. Ela o incentiva a dar o seu melhor na partida. Os dois assumem suas posições e o árbitro inicia a partida. Carol invoca Fenrir e a besta libera uma rajada de gelo de sua boca. Setsuna mal desvia do ataque e facilmente percebe que a besta está usando um ataque congelante. Carol fica animada com a esquiva de Setsuna, mostrando a agilidade de seus movimentos. No entanto, ela o avisa que não vai lhe dar espaço para respirar. Ela manda a fera atacar Setsuna de novo, e desta vez ele multiplica seu impulso físico por 10 para desviar. Com sua velocidade incrível, ele evade todos os ataques antes de fatiar o Fenrir na cabeça. Layla se alegra por Setsuna ter conseguido, mas Lionel avisa que não acabou, pois bestas invocadas são mana condensada. Lionel diz que o ferimento não é nada para a besta que curará rápido. Como suspeitou, o ferimento na cabeça do Fenrir cura. Carol se orgulha de sua besta, elogiando-a por mostrar sua capacidade. Nesse momento, Carol congela todo o palco, e graças à barreira, o efeito congelante não sai. Aparentemente, o ataque do Fenrir será mais mortal ao operar em um palco congelante. O sujeito estranho que atacou Carol assiste, querendo ver o plano de Setsuna contra a besta. Setsuna percebe estar em desvantagem e decide acabar com a partida usando sua nova habilidade, projétil carregado. Antes que ele possa agir, Carol dispara vários ataques, forçando-o a se defender. Como sempre, os haters já zombam dele, dizendo que não há como vencer uma invocadora. Mesmo as crianças se assustam ao ver Setsuna ser jogado pelo ringue. Nesse instante, Lionel percebe o que Setsuna fará, e seus olhos se arregalam. Layla nota e pergunta qual é o problema. Lionel mente que nada há de errado, mas no fundo, sabe que Setsuna tenta usar o projétil carregado. Embora a habilidade não possa ser usada em cenários 1 contra 1, Setsuna a utiliza, pois é rápido e se move enquanto a carrega. Lionel sabe que não é fácil, mas Setsuna é só um cara louco. Pela forma como Setsuna está se movendo, Carol começa a se perguntar se ele está tramando algo, mas decide que vai impedi-lo de fazer isso. Ela invoca o Pássaro Fera, chocando o Drago que não esperava uma segunda invocação dela. Até Lionel é forçado a admitir que a garota é talentosa, pois lida com invocação simultânea. Antes que Setsuna perceba, ele se vê cercado por duas feras ferozes. Em um instante, ele é atacado pelos dois, o que deixa uma nuvem de fumaça na arena. Layla pensa que Setsuna está acabado, mas ao se dissipar a fumaça, ele bloqueia as bestas com guarda de mana. Setsuna admite que Carol é nada menos que uma maga excepcional, e por isso ele já esperava que ela tivesse um trunfo. Carol não consegue acreditar que Setsuna foi capaz de desviar seu ataque. Enquanto ela se recupera do choque, Setsuna ativa o projétil carregado para acabar com Carol. Ao mesmo tempo, o sujeito estranho nos bastidores estala os dedos, e o feitiço lançado em Carol faz efeito. Carol grita enquanto a magia domina seu corpo. Setsuna grita e salta para ajudar Carol, mas ele sente a magia que afetou Carol e, surpreso, percebe ser a magia do deus maligno. Setsuna, confuso, se pergunta o que está acontecendo com Carol. Carol levanta a mão e invoca uma tonelada de feras malignas, mas os espectadores ainda não entendem que não é ela quem está fazendo a invocação. Lionel, por outro lado, rapidamente percebe que não é Carol quem está emitindo a mana estranha que ele está sentindo. Ele grita com o árbitro para parar a partida e levantar a barreira. Lionel se pergunta onde está o mago que a ergueu. O que eles não sabem é que ele foi nocauteado pelo sujeito estranho. A barreira só pode ser levantada por quem a colocou. Setsuna agora tem uma tonelada de feras para lutar. Desviando das felas, Setsuna percebe que a pessoa que emite a mana provavelmente está por perto. Ele decide seguir o rastro da mana, mas enquanto traça seu plano, o sujeito estranho aumenta a intensidade com que a besta o atacará para não ter tempo de elaborar um plano estúpido.
Com a intensidade dos ataques, Setsuna acaba sendo arranhado pela besta invocada. Ele grita de dor ao ser jogado no chão. Setsuna consegue se levantar, mas suas mãos estão gravemente feridas pelas garras da besta. O sujeito estranho por trás de tudo está satisfeito que as coisas estão indo do seu jeito, pois não há como Setsuna saber onde está a fonte da mana. Ele também está confiante de que Setsuna logo perderá a vida devido à grave lesão em seus braços. Lionel está seriamente preocupado. Setsuna não tem chance de usar seu projétil carregado e Carol está no limite. Lionel teme que Carol perca a vida. Carol recupera parte de si e sutilmente diz a Setsuna para fugir. Setsuna fica chocado ao ouvir isso, mas confirma sua suspeita de que Carol está sendo controlada. Lágrimas caem dos olhos de Carol enquanto ela implora para Setsuna fugir para não morrer. Setsuna tenta fugir, mas as ferras invocadas muito coordenadas o interceptam. Setsuna agarra o unicórnio e o lança com raiva contra as outras bestas. Enquanto isso, o diretor permanece em seu assento sem se mover. Em outro lugar, Lionel tenta encontrar o mago que colocou a barreira, pois sabe que a mana de Setsuna está quase no fim. Ele espera que Setsuna não morra antes que encontre o mago. Setsuna continua a lutar contra as bestas invocadas. Nesse momento, uma besta apareceu no ponto cego de Setsuna, perfurando sua coxa com o chifre, o que o dificultou. Layla engasga de horror ao ver a perna de Setsuna arruinada. Até quem odiava Setsuna agora crê que Carol está exagerando. Setsuna cai, e o sujeito estranho nos bastidores prepara suas bestas invocadas para acabar com ele. O Fenrir avança em Setsuna, mas ele usa o braço para se proteger. O Fenrir morde seu braço, causando-lhe uma dor inimaginável. Setsuna grita de dor severa. Setsuna então se lembra de uma aula com Lionel, onde ele perguntou qual era a coisa mais importante a se fazer durante a batalha. Drago diz que o alvo é subjugar o inimigo com um golpe poderoso. Setsuna, por outro lado, crê que precisam manter o dano recebido no mínimo ao se aproximar do inimigo. Lionel diz que ambos estão corretos, mas lembra que há algo mais a mencionar. Lionel então revela que precisam de espírito de luta acima de tudo para acertar o oponente. Por isso, Lionel o submeteu a um treinamento de resistência para auxiliá-los na situação mais terrível. Agora, numa situação tão terrível, Setsuna sobrevive graças ao treinamento. Como Fenrir ainda está pressionando seu braço, Setsuna finalmente tem a chance de carregar sua mana, e prepara o projétil carregado, chocando o vilão, pois Setsuna já deveria ter sido devotado. Ele percebeu que Setsuna escondia a carga de mana nos ataques das bestas. Já que as bestas invocadas estão fora de controle, Setsuna as quer eliminar de uma vez. Setsuna derrama toda a mana em seu punho direito. Seus olhos brilham de raiva e ele libera o que tem no tanque. Alinhadas as bestas invocadas, Setsuna dispara seu projétil que as corta, dizimando todas ao mesmo tempo. Ao dizimar as feras, Carol cai do Fenrir, mas Setsuna corre para pegá-la antes do impacto. Setsuna fica feliz em ver que Carol está bem e solta um suspiro de alívio. Os alunos ficam impressionados com a exibição de Setsuna e, nocauteada Carol, Setsuna é o vencedor. Como esperado, o árbitro declara Setsuna o vencedor do torneio. O árbitro, com aprovação, informa aos espectadores que faz mais de 100 anos que um representante do combate corpo a corpo venceu a partida da Academia de Magia. Setsuna cavalga a onda, indo à frente para fazer um toque de punho e celebrar sua vitória. Os que apoiam Setsuna explodem de alegria e todos torcem por ele. Seus adversários ficaram impressionados com a técnica que ele usou, algo que nunca tinham visto. Layla sorri com o rosto cheio de alegria ao finalmente perceber que Setsuna venceu a partida. Drago está impressionado com Setsuna na batalha e até o delinquente que apostou nele fez muito dinheiro. Enquanto isso, o sujeito estranho por trás de tudo está totalmente desapontado por não ter conseguido acabar com Setsuna, mesmo com tudo o que fez. Enfurecido, ele decide cortar laços com o mago, já que não precisa mais dele. Enquanto elimina seu envolvimento em tudo, ele sente que eles rastrearam o mago de formação. Como ele suspeitava, Lionel encontra o mago de formação, mas o sujeito estranho já está longe.
Lionel corre até o mago de formação que está fora de combate. Nesse momento, a barreira se quebra e o diretor entra na arena para falar com Setsuna. O diretor fala de Carol e Setsuna diz que ela estava sob a influência de alguém. O diretor já sabe disso e diz a Setsuna para deixar o resto do problema com a academia. O diretor está impressionado com o que Setsuna lhe mostrou durante o torneio e, por causa disso, garante que vai cumprir sua promessa. Setsuna fica feliz em ouvir isso e agradece ao diretor por manter sua palavra. O diretor se levanta para sair, mas pede a Setsuna para ir aos seus aposentos amanhã. Setsuna vai à enfermaria, onde é atendido por um curandeiro. Após alguns minutos, ela diz que os ferimentos externos estão curados, mas os internos podem demorar a sarar e o aconselha a descansar. Setsuna reconhece e agradece à curandeira por sua ajuda. Nesse momento, ouvem batidas na porta. A porta se abre e são Lionel, Drago, Layla e as crianças que vieram vê-lo. Eles perguntam se ele está bem e ele diz que sim. Layla fica feliz em ver o cara são e salvo e agradece a ele por sua vitória. Drago faz o mesmo e diz a Setsuna que ele é o orgulho do departamento. As crianças correm até ele para elogiá-lo por sua luta. Após a comemoração, todos, exceto Lionel, partem. Lionel então conta a Setsuna que alguém atacou o mago de formação, mas que ele vai sobreviver. Lionel diz que Carol está abalada, mas só precisa descansar. Porém, ele crê que ela será interrogada ao acordar. Lionel diz que Setsuna parece ser o alvo do ataque e pergunta se ele sabe o que está acontecendo, mas Setsuna permanece em silêncio. Mais tarde, o homem estranho vai para o quarto de Carol. Ele encontra a magia de barreira na porta, mas a rompe fácil. Ele planeja matar Carol e após isso ir atrás de Setsuna. Ele quer apagar tudo que o liga a Carol, matando-a. Quando ele está para acabar com Carol, Setsuna entra correndo. Ele já sabia que o sujeito estranho tentaria silenciar Carol. Setsuna consegue interceptá-lo antes que ele execute seu plano, mas tem a maior surpresa de sua vida ao perceber que a pessoa encapuzada é Léo. Léo ri ao perceber que foi descoberto, mas revela que não deixou nenhuma evidência para trás. Setsuna concorda que não deixou evidências, mas o que Léo estava prestes a fazer ele já sabe de sobra. Léo sorri maliciosamente, sugerindo conversarem fora, pois não suporta cheiro de medicação. Setsuna concorda com isso e enquanto atravessam a rua, ele sente o impacto das lesões que sofreu, pois suas lesões internas ainda não estão completamente curadas. Léo pergunta a Setsuna há quanto tempo ele sabia que era culpado. Setsuna revela que após a cerimônia onde escolheram seus caminhos mágicos, Léo desapareceu e ao pensar nele, sentiu um pressentimento sinistro. Além disso, Léo perdeu sua vaga de representante de longo alcance, o que é bem estranho. Léo se impressiona que Setsuna junte tudo e chega a uma conclusão. Setsuna então revela que pode sentir a mesma mana que usou durante o torneio. Setsuna refere-se à mana como de outra pessoa, e Léo pergunta o que isso significa. Nesse momento, Léo é tomado pela mana escura, com marcas estranhas escorrendo pelo rosto e revela surpresa por Setsuna saber da estranha divindade. O suor escorre pelo rosto de Setsuna ao perceber que Léo trabalha para o deus maligno. Setsuna se prepara para confrontar Léo e impedir mais estragos. Ao mesmo tempo, Léo quer eliminar Setsuna porque já está cansado dele arruinar seus planos. Léo quer acabar com Setsuna, que faz o primeiro movimento, tentando golpeá-lo com a lâmina de mana, mas Léo anula seu ataque. Setsuna fica chocado ao ver isso e percebe que de repente se encontra na mesma situação em que esteve com o sujeito maligno. Léo então revela que recebeu autoridade sobre a anulação de mana do deus maligno, e não importa que tipo de magia Setsuna use, ela nunca o alcançará. Setsuna não quer acreditar nisso e tenta outro golpe, mas o resultado é o mesmo. Como o feitiço de anulação só ativa ao entrar em contato com o ataque, Setsuna se pergunta o que acontecerá se ele alcançar Léo por seu ponto cego. Ele manobra para ficar atrás de Léo, avançando com tudo, porém, antes de alcançá-lo, a espada se estilhaça. Léo se vira para Setsuna e diz que ele está basicamente perdendo tempo, pois sua detecção de mana é muito mais rápida que a dele. Antes que Setsuna perceba, Léo o atinge com chamas, jogando-o para trás com dor. Léo então revela que queria enfrentar Setsuna totalmente recuperado, mas as coisas são como são. Léo admite que Setsuna se faiu bem, pois magos corpo a corpo não são tão poderosos como ele. Léo crê que tudo seria melhor se ele escolhesse o caminho da magia de longo alcance. Léo avisa que é o fim da linha para Setsuna, pois está prestes a morrer. Ele dispara um raio na coxa de Setsuna, causando-lhe dor intensa. Setsuna grita enquanto o sangue jorra da ferida.
Setsuna percebe que Léo provavelmente está mirando na ferida que sofreu durante a rodada final do torneio. Ainda com dor, Setsuna é forçado a perguntar a Léo por que ele está fazendo o que está fazendo. Léo revela estar cansado do mundo, querendo apenas sua destruição. Setsuna não aceita que essa seja a única razão de Léo, pois sabe a destruição que se aproxima. Setsuna grita para ele calar a boca, não querendo crer que fala com o verdadeiro Léo. Léo avança com raiva em Setsuna, que já está planejando o que fazer. Sabe que precisa esperar Léo para liberar sua lâmina de mana. Setsuna quer fazer o que fez com o deus maligno no último minuto da luta. Setsuna confia que ainda tem chance contra Léo, mesmo ferido. Contudo, Léo muda tudo e lança um feitiço de longo alcance antes de Setsuna. Os olhos de Setsuna regalam-se em choque ao perceber a velocidade da conjuração de Léo. Setsuna percebe que Léo está recebendo um impulso graças ao poder do deus maligno que corre dentro dele. Léo está prestes a acabar com Setsuna quando uma voz ecoa por trás mandando-os parar, e em seguida chamas brancas bloqueiam o ataque de Léo. Os dois ficam atônitos ao ver isso porque obviamente sabem quem é. No telhado está o diretor e seu dragão invocado, olhando para os dois com uma expressão feroz e assustadora. O diretor e sua besta invocada saltam. Ele pede desculpas a Setsuna por se atrasar. Setsuna não se ofende, pois o diretor acabou de salvar sua vida. O diretor facilmente percebe que foi Léo quem causou problemas durante o torneio. Ele revela que sentiu a mana residual e seguiu o rastro. Léo se impressiona por o diretor ter descoberto tudo, mesmo sendo o menos esperado dele. Nesse momento, o diretor libera uma aura poderosa de seu corpo que quase cega a Setsuna. Ele diz a Léo que não tem escolha a não ser levá-lo, mesmo que não goste de suspeitar de seus alunos. O dragão então dispara uma poderosa rajada mágica de sua boca, cobrindo a área onde Léo está. Setsuna fica impressionado com o incrível poder de fogo que a besta ostenta. No entanto, mesmo com o fogo escaldante que o dragão acabou de liberar, Léo continua de pé. Ele consegue bloquear o ataque usando magia de barreira. Léo admite que o poder do dragão é incrível. Ele teria morrido sem a autoridade do deus maligno. O diretor se surpreende ao ver Léo usar a anulação de magia, sendo sua primeira vez vendo-a pessoalmente. Setsuna pergunta ao diretor se ele conhece a magia. O diretor revela que a técnica está nos arquivos de sua família, a Casa de Silverbook. Dizem que com o despertar dos poderes sombrios, o mundo será engolfado em desastre. A anulação de magia é um desses poderes. Léo diz com confiança ao diretor que seu poder não funcionará nele, e começa a preparar um feitiço poderoso que Setsuna reconhece como a magia composta de 3 elementos. O diretor fecha os olhos e quando os abre, seus olhos estão dourados. Com uma voz feroz, o diretor diz a Setsuna para dar 2 passos à direita e Setsuna vê claramente que os olhos do diretor mudaram. Setsuna segue as instruções do diretor e mal desvia dos ataques de Léo. O diretor, por outro lado, desvia de todos os ataques sem esforço. Léo fica chocado ao ver isso, pois seu ataque deveria ser um acerto garantido. O diretor percebe seu choque e pergunta o motivo. Ele o informa que não é o único com um poder mágico incrível. Léo admite que o diretor tem poder incrível, mas duvida que consiga desviar de seu próximo ataque. Léo usa tudo o que tem e libera uma poderosa aura sombria que dispara para o céu. Setsuna fica paralisado de medo ao ver o poder do deus maligno em ação. Léo diz com confiança para Setsuna e o diretor que não sobrará nenhum vestígio deles em lugar nenhum. Ao ver isso, o diretor é forçado a admitir que está prestes a entrar em uma batalha que não será fácil. Setsuna também percebe que as coisas estão prestes a piorar muito, porque o lugar inteiro será destruído se os dois usarem suas cartas na manga. O diretor então faz um sinal para Setsuna que se agarra a ele rapidamente. O diretor lança um feitiço que o leva junto com seu dragão para o ar enquanto prepara um ataque aéreo contra Léo. Léo percebe que o diretor está tentando minimizar os danos à academia. Com isso, o dragão libera suas poderosas chamas de cima e Léo o confronta no ar com seu ataque. O ataque sombrio de Léo acaba superando as chamas brancas do dragão. Isso causa uma forte explosão no ar, mas o diretor decide não fazer mais nada. Lori se surpreende que o velho desista e o diretor avisa que acabou. Setsuna surge por trás do dragão, investindo contra Léo com um ataque surpresa. Léo percebe e, em vez de se preocupar, apenas sorri, dizendo a Setsuna que ele não tem a menor chance. Léo prepara a magia sombria para o ataque de Setsuna, e Setsuna o avisa que ele está confiando demais no poder sombrio. Setsuna confia que sua escolha por combate corpo a corpo é a correta e quer provar isso com este ataque. Lori ri dizendo a Setsuna para não subestimar o poder sombrio.
No entanto, seu sorriso desaparece por completo quando Setsuna, sem dificuldade, rompe a barreira e desfere um golpe poderoso arremessando Léo ao chão como um tambor. O soco de Setsuna atinge Léo com tanta força que o chão sob ele cede. O diretor se orgulha da habilidade de Setsuna e de como ele agiu. A aposta de Setsuna, que velocidade anularia a magia, revela-se correta. Setsuna se alegra por ter escolhido magia de combate corpo a corpo. Com Léo inconsciente, Setsuna porre ao diretor, que diz que a situação se resolveu, mas precisa de seus ferimentos tratados. De repente, ouvem a voz de Léo novamente. Eles se viram e veem Léo de pé, admitindo que Setsuna é impressionante. Setsuna não acredita que mesmo depois de tudo, Léo ainda tenha forças para ficar de pé. Léo avisa que é hora de mostrar o que ele tem em seu arsenal. Ele libera uma poderosa energia sombria de seu corpo, e como Setsuna está muito próximo, ele mal consegue desviar. Setsuna saca sua espada de mana, tentando cortar o ataque de energia, mas a explosão o domina, jogando-o longe. O diretor grita seu nome enquanto o observa ser jogado no chão. Ao perder a consciência, Setsuna percebe que Léo combinou magia de longo alcance e anulação mágica. Ao desmaiar, ele tem uma lembrança de si mesmo e de Léo treinando magia na floresta. Tudo se torna tão real que Setsuna vê sua cabeça como alvo, com Léo mirando para acabar com ele. Léo o ridiculariza por não conseguir salvar ninguém, apesar da confiança. Setsuna grita de dor. Quando acorda, ele se encontra na enfermaria com Layla ao seu lado. Layla corre até ele, aliviada por ele estar vivo. Ela menciona que ele ficou inconsciente por 3 dias. Setsuna fica chocado ao ouvir isso e, percebendo que foi derrotado, agarra os lençóis com raiva. Está furioso consigo por perder para o deus maligno 2 vezes. Setsuna finalmente se recompõe e pergunta a Layla sobre o diretor. Layla revela que o diretor está em seus aposentos. Ela está prestes a continuar falando quando Setsuna se levanta da cama. Layla, incrédula, pergunta onde ele vai. Setsuna diz que precisa encontrar o diretor para confirmar algo. Layla tenta dissuadi-lo, pois ele ainda precisa de repouso. Setsuna toca no ombro dela, desculpando-se por tê-la preocupado, mas a informa que precisa partir. Enquanto isso, o diretor está reunido com os professores da escola. Assim que a reunião terminou e iam sair, Setsuna irrompeu na sala. Setsuna grita preocupado, mas para sua surpresa, o diretor parece bem. O diretor então demonstra seu alívio por ver que o garoto está bem. Setsuna passa por Sirius que o fita amargurado como criança a estrangular. Lionel dá um tapinha no ombro de Setsuna, dizendo que Drago e Layla estavam preocupados com ele, mas ele o deixa para falar com o diretor. Após a saída dos professores, Setsuna curva-se ao diretor pedindo desculpas por não corresponder às suas expectativas e pergunta sobre o desfecho da luta. As feridas de Setsuna se abrem, fazendo-o agarrar a barriga de dor, e o diretor o aconselha a não se esforçar demais. O diretor então decide narrar os eventos que ocorreram depois que ele desmaiou. Léo decidiu recuar porque tinha usado muita mana. Ele abriu um portal para fugir e o diretor só o viu sumir. No entanto, o diretor percebe que há algo sinistro por trás do portal e entende que precisa aumentar sua força em preparação para a batalha principal. Ao ouvir isso, Setsuna fica intrigado com os olhos atrás do portal e o diretor pergunta se ele sabe de algo que ele não saiba. Setsuna ainda hesita, mas o diretor insiste para que ele relate cada minucioso detalhe que possui conhecimento. Setsuna reluta em falar, e o diretor tira a luva esquerda, lembrando-o que também já mencionou sua magia oculta. O diretor diz que quer acreditar em Setsuna, mas precisa que ele confesse a verdade. Setsuna fica em conflito, pois não sabe se tem permissão para falar sobre o futuro. Ele também acha que o diretor não vai acreditar se ele disser que voltou no tempo. O diretor percebe sua recusa teimosa em falar e pergunta se há um motivo pelo qual ele não pode contar. Nesse exato momento, uma ideia ilumina sua mente e Setsuna solicita ao diretor que examine o colar do renascimento. O diretor se mostra surpreso com o pedido e, ao finalmente observar o pingente do colar, constata que a bênção do espírito do tempo havia se dissipado. O diretor se pergunta se a bênção já foi usada em outra linha do tempo, e Setsuna confirma que sim. Setsuna então confessa a verdade, revelando ao diretor que usou o colar 10 anos no futuro. Ele conseguiu usá-lo por causa de seus arrependimentos. Setsuna explica tudo ao diretor e, depois de processar a informação, o diretor concorda que é um futuro difícil de acreditar sem provas.
No entanto, o diretor sabe a loucura que é voltar 10 anos ao passado. Percebendo o quanto Setsuna sofreu, o diretor se levanta e coloca a mão em seus ombros. O diretor então diz a Setsuna que ele será sua força daquele momento em diante. Os olhos de Setsuna brilham de alegria e ele agradece ao diretor. Setsuna sabe que com o diretor ao seu lado, pode lutar contra o deus maligno. Acredita que eles têm uma chance de salvar o mundo. O diretor diz a Setsuna que o ensinará a segunda magia para combater o deus maligno. O diretor revela que se chama magia espiritual e que não existe em nenhum outro lugar. Dada a importância do assunto, o diretor sugere que eles mudem de ambiente. O diretor então leva Setsuna até a grande árvore sagrada, dizendo que costumava treinar ali. Setsuna choca-se, pois também usa a árvore para treinar. O diretor explica que a magia espiritual funde alguém a um espírito usando mana como catalisador, abrigando um grande poder no corpo. Setsuna fica chocado e confuso com o poder impressionante que o diretor lhe descreve. O diretor então decide que seria melhor mostrar a ele em vez de explicar. O diretor ativa seu poder e seus olhos ficam dourados, assim como quando ele lutou contra Léo. Com uma aura dourada, o diretor sugere jogar pedra, papel e tesoura. Setsuna fica confuso ao ouvir isso e o diretor diz que escolheu assim por não poder lutar, devido aos ferimentos. O jogo começa e o diretor o derrota em todas as rodadas. O diretor então explica que Setsuna testemunhou o poder do espírito do tempo. É basicamente um olho precognitivo que pode ver alguns segundos no futuro. O diretor menciona que existem inúmeros espíritos no mundo. Um contrato com o espírito do vento concede a habilidade de voar. O espírito da água permite atravessar ataques físicos. Setsuna fica impressionado com tudo que o diretor está lhe explicando. Setsuna percebe que sua magia de combate corpo a corpo melhorará muito ao dominar a magia espiritual do diretor. O diretor diz que a magia exige um pacto com o espírito, mas há uma etapa anterior. Setsuna fica curioso sobre isso, e o diretor sugere que eles comecem logo. O diretor fecha os olhos e permite que a natureza flua. O diretor diz a Setsuna que os espíritos estão por todo o mundo e ele só precisa sentir sua presença. Setsuna tenta, fechando os olhos e se concentrando totalmente, pedindo aos espíritos que lhe emprestem seus poderes para que ele possa enfrentar o deus maligno. Logo depois, Setsuna abre os olhos, dizendo ao diretor que não conseguiu fazer nada. O diretor então explica que isso pode ser por causa de seu ressentimento. Setsuna fica totalmente confuso com isso, e o diretor diz que ele precisa alcançar a paz interior se quiser se tornar um com a natureza. Basicamente, ele sente o que acontece ao seu redor em vez de apenas pensar. Setsuna então fecha os olhos para uma nova tentativa. Setsuna admite que sempre pensa demais nas coisas. Ele tenta se concentrar, mas sua mente está toda confusa. O diretor logo toca seu ombro, dizendo para ele acalmar a mente e não ter pressa. O diretor confessa que, na verdade, demorou 3 anos para se tornar um com a natureza. O diretor confia que Setsuna dominará a técnica antes da chegada do deus maligno, que ocorrerá em 5 anos. Setsuna discorda. Ele precisa dominar rápido, pois apóstolos do deus maligno podem atacar a qualquer momento. O diretor fica confuso com isso. E Setsuna revela que dizem que os apóstolos vieram do mesmo reino que o deus maligno. Cada apóstolo possui poderes totalmente diferentes da magia. Setsuna tem quase certeza de que Léo é um dos apóstolos devido à magia que ele usa. Setsuna revela que só lutou contra um apóstolo antes de sua regressão e foi sua magia de longo alcance que lhe deu vantagem de tão forte que o apóstolo era. O diretor percebe que os apóstolos usam os 12 poderes sombrios da lenda de sua família. Setsuna diz que há grande chance de outros apóstolos como Léo estarem escondidos pelo mundo. O diretor entende sua preocupação, mas o aconselha a não se apressar para não acabar em uma situação caótica. O diretor, então, menciona o treinamento na dungeon, dizendo a Setsuna que ele pode aprender muito no treino. Setsuna não entende e o diretor garante que seu mentor, Lionel, explicará tudo em detalhes. O diretor está confiante de que Setsuna terá a chance de superar seus limites durante o treinamento. No entanto, ele o avisa que não será fácil e por isso pede que ele descanse muito bem para se preparar. Setsuna nem imagina a surpresa que o diretor lhe prepara nas dungeons. Léo chega ao castelo onde seus apóstolos o aguardam.
Ele se desculpa pelo atraso, mas Jean, o 10º apóstolo sombrio, já está furioso. O 9º apóstolo das trevas, Pusher, também zomba de Léo dizendo que ele não conseguiu matar um único aluno durante sua missão. Léo pede desculpas por sua incompetência, por não se controlar perante o melhor amigo. Ele diz isso com um sorriso no rosto, o que deixa Jean ainda mais furioso. Léo é o 12º apóstolo e a situação entre ele e Jean logo se torna tensa. Eles estão prestes a atacar quando o 2º apóstolo, Satanaquia, os impede com a voz. Ele os lembra que são apóstolos e que devem agir como tal. Satanaquia pede relatórios, mas Jean ainda insiste. Ele destaca que Léo é um fracasso e pergunta a Satanaquia como lidar com isso. De fato, ele está pronto para matá-lo, mas Puter pede que Jean o deixe fazer isso. Satanaquia então diz aos seus companheiros para recuarem, pois ele já fez os preparativos. Acontece que ele já tem outra pessoa e tem certeza de que eles terão sucesso na missão. Dias após o torneio, Setsuna volta às aulas, mas Layla segue preocupada, crendo que ele não está pronto para frequentá-las. Setsuna então diz que vai ficar bem, já que não passa de uma aula teórica. Layla então menciona que Setsuna se feriu misteriosamente de novo após a final. Ela se pergunta o que houve, mas Setsuna se cala. Acontece que o diretor já o avisou para não divulgar a existência do deus maligno a ninguém. O diretor disse que informaria sobre o assunto apenas os professores de sua confiança. Além disso, o diretor diz que deixará a busca por Léo e a proteção da escola para os professores. O diretor adiou o treino de magia espiritual surpreendentemente. Após ponderar tudo o que o diretor disse, Setsuna apenas sorri para Layla, como sempre, e se desculpa por tê-la preocupado. No fundo, Setsuna está pensando em como vai se recuperar rápido para ficar ainda mais forte. Pouco depois, Lionel entra na sala falando aos alunos sobre o treinamento conjunto do corpo docente. Eles se surpreendem com a notícia. Lionel explica que, como o nome indica, o treinamento será conjunto com outras faculdades. Geralmente, as partidas eram para aprender o estilo de cada magia, mas desta vez trabalharão juntos para conhecer e superar seus limites. Setsuna percebe que o diretor fez o plano para melhorar o trabalho em equipe dos magos. Lionel informa que o treino será realizado na masmorra subterrânea de uma estrela. Por ser um lugar perigoso, a participação será voluntária. Lionel os incita a se prepararem, pois o treino começa em 2 semanas. Setsuna fica empolgado com o treino, percebendo que a recuperação é o primeiro passo. Após a aula, Layla sugere jantar com Setsuna. Ela convence Setsuna ao dizer que precisam comer muito antes do treino. Enquanto andam pela escola, o nome de Setsuna não sai da boca dos alunos. Eles comentam o quão incrível ele foi durante o torneio. Ficam mais impressionados por ele vencer o torneio como mago de combate. Layla percebe a mudança repentina na atitude dos alunos e comenta com Setsuna. Nesse momento, os dois encontram um cara loiro, Carl. Aparentemente, ele é um nobre e parece ser bem orgulhoso disso. Carl pergunta a Setsuna se venceu o torneio e ele confirma. Carl faz uma oferta absurda a Setsuna para que se junte ao seu salão. Basicamente, o salão de que ele está falando é a reunião de nobres, não um salão de cabeleireiro. Carl, confiante, diz que só nobres respeitados são convidados. Plebeus ou magos de combate corpo a corpo não são permitidos, mas Carl fez uma exceção para Setsuna. Carl está desesperado para ter Setsuna em seu grupo, pois sabe que isso os tornará imparáveis. Os NPCs de fundo se animam ao ver Carl recrutando Setsuna pessoalmente. Carl então diz a Setsuna que ele precisa dessa conexão, pois é melhor andar com os figurões do que com uma inútil como Layla. Sem pensar 2 vezes, Setsuna diz ao cara que não está interessado. Isso choca Carl, pois ele esperava que Setsuna aceitasse na hora. Setsuna avisa a Carl que a magia dele é irrelevante e que ele perde tempo, não o contrário. Carl fica furioso com isso e acusa Setsuna de insultar os nobres. Ele saca sua lâmina dourada e ataca Setsuna, curiosamente tentando pegá-lo de surpresa. Antes que ele possa alcançar Setsuna, Layla o segura pela mão para detê-lo. Ela diz que lutas pessoais não são permitidas no terreno da escola. Com um olhar assustador, ela subjuga Carl. Carl se vê totalmente dominado, mas não pode fazer nada. Amigos correm para vê-lo e Carl exige que Layla o solte. Carl e seus amigos são forçados a recuar, mas não sem antes prometerem relatar o problema ao pai dele para que os dois se deem mal. O rosto zangado de Layla logo se alegra ao virar para Setsuna. Setsuna sorri,
percebendo que a garota está mais forte. Nesse momento, Carl surge sorrindo e acenando para Setsuna. Setsuna alivia-se ao ver que a garota está recuperada. Bem, Carl está grata por Setsuna tê-la salvo. Ela queria agradecê-lo pessoalmente. Do nada, Carl pergunta a Setsuna se ele estaria disposto a ir ao quarto dela. Após a proposta embaraçosa, Setsuna, Layla e Drago visitam Carl em seu quarto. Carl está feliz em tê-los por perto e lhes diz que preparará uma refeição caseira para todos. Layla logo se oferece para ajudar, pois fazer tudo sozinha a cansaria. Layla aliviou-se por Carl só querer cozinhar, pois pensava que era algo impróprio. Drago questiona o convite e Carl explica que acredita em ter casa cheia. Ao entrar na cozinha, Layla se surpreende com os ingredientes curativos que Carl tem e que está usando para cozinhar. Setsuna, por outro lado, está preocupado com Carl, mas pelo que o diretor lhe disse, ela não se lembra de nada do incidente com Léo. Ele se pergunta se é pelo choque ou por manipulação de memória. Setsuna se alegra que tudo correu sem vítimas, mas crê que outros alunos possam ser alvo dos apóstolos. Drago percebe que ele está completamente imerso em pensamentos e o traz de volta à realidade. Drago reclama que Setsuna sempre faz tudo sozinho e o incita a descansar. Setsuna se pergunta se pode mesmo tirar uma folga como ele sugeriu. Nesse momento, eles ouvem as duas garotas conversando alto na cozinha. Pelo jeito que estão falando alto, parece que estão fazendo algum exercício físico, o que definitivamente não é algo tão simples quanto cozinhar. Nesse instante, Carl aparece perguntando se Drago pode ir até a cozinha para ajudá-las. Drago aceita, mas antes que perceba, Carl coloca nele um avental de empregada, dizendo que é o único disponível. Sem outra opção, Drago se une às garotas na cozinha e logo terminam de cozinhar. Quando terminam, a mesa de jantar está cheia de comida, deixando Setsuna totalmente chocado. Carl pede desculpas se a comida for demais, mas Setsuna diz para ela não se preocupar. Setsuna pretende comer tudo, já que todos se esforçaram para cozinhar para ele. Ele pega sua colher e usa um reforço físico em sua barriga para acelerar a digestão. Setsuna ataca a comida e começa a devorar tudo à sua frente, fazendo Layla perguntar se ele está bem. Setsuna diz que sim enquanto encara a deliciosa sopa de ovo à sua frente. Drago percebe seu interesse na sopa e avisa que tem mais se ele quiser. Drago faz questão de mencionar que foi ele quem fez a sopa. Setsuna não hesita em aceitar mais sopa, deixando Carl atordoada por ter perdido para um homem na cozinha. Setsuna está feliz com a diversão deles, mas lembra que o mesmo ocorreu em sua vida passada. No entanto, tudo foi destruído por causa do deus maligno. Setsuna está determinado a impedir que isso aconteça de novo. 2 semanas se passaram rapidamente e o dia do treino conjunto chegou. Todos os alunos para o treinamento estão na entrada da masmorra, e Drago pergunta a Setsuna se ele se recuperou totalmente. Setsuna garante a Drago que está em plena forma graças às refeições de cura que ele e as garotas prepararam. Com um sorriso, Setsuna os agradece. Drago fica feliz em ajudar, e diz que o efeito da comida teria diminuído se ele não tivesse comido continuamente. Drago concorda com Setsuna, ouvindo o vento vindo do outro lado da sala. Com um único soco, ele destrói a parede, e descobre-se que Setsuna estava realmente certo sobre haver uma sala atrás da parede. Setsuna sorri para Mifune, afirmando que provavelmente estão no caminho correto. Mifune é forçado a concordar que Setsuna tem razão. Com isso, eles avançam pelo novo caminho e Mifune está confiante de que conseguirão fazer muitos pontos. Drago e Setsuna, como sempre, lideram, mas logo se deparam com uma pedra caindo. Sem hesitar, Drago assume o controle da situação, e ele corta a pedra com sua espada de mana. Setsuna se impressiona com a empolgação de Drago, que confirma seu desejo de mostrar a todos o quão incrível é a magia de combate corpo a corpo. Além disso, Drago quer fazer tudo ao seu alcance para garantir que não vai perder para Setsuna. De repente, Setsuna sente um projétil vindo em sua direção, mas consegue desviar bem na hora, e o projétil acaba atingindo a parede. Drago percebe que o tempo de reação e a percepção deles melhoraram muito. Drago então sugere que eles comecem a desarmar as armadilhas para facilitar o caminho de Mifune e sua companheira. Logo depois eles encontram uma sala com um baú. Drago e Setsuna ainda o observam, mas Mifune rapidamente reivindica o baú, levando a glória. Ele sorri inocentemente, agradecendo a Drago pelo baú. Por tê-lo reivindicado, recebeu 15 pontos. Drago fica chocado ao ver isso e finalmente percebe que eles estão em uma batalha de velocidade. Com isso em mente, ele promete a si mesmo que não vai perder da próxima vez. Setsuna e Drago não se importam e continuam avançando pela masmorra. Drago logo encontra outro baú com muito esforço, e quando está prestes a pegá-lo, Mifune usa seu feitiço de formação de longo alcance para pegar o baú novamente. Com isso, Mifune agora tem 30 pontos no placar, e ele continua sorrindo inocentemente enquanto faz tudo isso. Drago, que foi quem descobriu os baús, está basicamente travado no zero.
Drago ignora os sinais de alerta e continua explorando as ruínas. Logo ele encontra um cavaleiro inimigo e, enfraquecendo-o, Dragiza, mas como sempre, Mifune se adianta, decapita o cavaleiro e leva a glória novamente. Mifune está agora com 40 pontos, enquanto o esforçado ainda permanece com 0 pontos. Logo eles topam com vários monstros, exigindo trabalho em equipe. Como Mifune não consegue pegar tudo, Drago consegue 10 pontos ao derrotar alguns monstros. Uzurra, por outro lado, também já alcançou 30 pontos. Logo Drago acha outro baú, e Mifune o reivindica, fazendo 55 pontos. Pouco depois, Drago já se sente cansado de tanto trabalhar sem recompensa. Mifune reconhece a força de Drago, mas adverte que sua falta de visão o impedirá de progredir. Drago, que está preso nos 10 pontos, já está furioso com toda essa situação. Nesse momento, Setsuna, que tem 25 pontos, se aproxima para falar. Ele menciona que a forma como vão dividir a recompensa da masmorra é uma parte crucial do que estão fazendo. Mas Mifune tem roubado os pontos de Drago para si. Ele pergunta a Mifune se é assim que ele age. E Mifune zomba de Drago, dizendo que usa o cérebro, ao contrário de Drago que é só músculos.